Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui na gravação de mais um episódio do nosso podcast, Abre a Boca Podcast. Estou aqui na presença novamente do meu grande amigo Pedro Jader. Tamo junto, meu amigo, sempre, hein? E hoje, como convidado, nós temos o nosso ilustre, nosso grande amigo Thales Suassuna, um grande buco, um grande amigo que nós temos. Vou passar a palavra para Pedro Jader, para ele falar um pouquinho aqui, introduzir o nosso convidado de hoje. Para falar de Suassuna aqui, eu tenho propriedade, conheci ele há muito tempo. Se formou com a gente lá na UFPB, né? Nosso contemporâneo, virou aí essa referência de cirurgia da nossa região. Ele é graduado pela UFPB, na mesma época que a gente ali, 2012 ele se formou, 2013 eu. No ano seguinte já, Mateuzinho, ele fez residência em cirurgia bucomaxilo lá no Hospital Getúlio Vargas, uma grande referência do Nordeste em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Inclusive vai contar um pouco dessa experiência pra gente. Fez a pós-graduação em plantodontia, mestre e agora doutorando em odontologia. Doutorando, tem que respeitar, né? E vai falar com muita propriedade. Ele também é cirurgião bucomaxilo do Hospital Universitário lá da Universidade do Vale do São Francisco. E bem-vindo aqui ao nosso podcast, meu amigo, meu irmão. Você tem muita coisa a agregar aqui, com certeza. A todos que vão nos ouvir, você vai falar um pouco de suas experiências e da cirurgia em si. Então, bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Como é que você se sentando aqui? Bom dia, meus amigos. Primeiramente, é um prazer estar aqui de frente para essas duas autarquias. Que são amigos, né? A gente tá aqui nesse ambiente, mas a gente poderia estar fora, a gente se encontrando, a gente se ajuda, né? Isso é importante a gente dizer que a gente existe uma colaboração. Todos nós aqui, inclusive, já operamos juntos. Já operamos juntos, já podemos ajudar no consultório dos outros. Verdade. E eu acho isso muito bonito, muito importante. E é daí que surgiu essa grande amizade que existe a gente, né? A gente tem que ressaltar isso, que foram amizades que a odontologia nos deu, né? Verdade. Então, pra mim, isso aqui é um prazer, né? São pessoas aqui que frequentam a minha casa, eu frequento a casa de vocês, então estou em casa aqui. Eu vou começar aqui já puxando o assunto, que você tem muita coisa aí a falar. A primeira coisa que eu acho que é interessante você dizer é como é que tu escolheu a cirurgia bucomaxilo pra tua vida, que eu sei que desde a faculdade eu tava lá contigo, ele já sempre foi cirurgião, né? Ele já sempre foi cirurgião. A gente sabia que ele ia ser já sabia. Ele não faz faculdade de odontologia, ele faz faculdade de cirurgia bucomaxilo. Então, conta aí, quando foi que tu tomou essa decisão e como é que tu percebeu que isso aqui é o que tu queria pra tua vida, cara? Rapaz, olha, vocês têm que estar dispostos a escutar, porque cada história é longa, viu? A gente tá com tempo. O pessoal que tá escutando quer ouvir, é isso mesmo. Rapaz, engraçado, interessante, porque eu não sei, assim, eu não tenho nenhum marco na odontologia, assim, na minha graduação, de quando eu disse, rapaz, a partir de hoje eu escolhi fazer cirurgia. É como se eu tivesse entrado no curso já sabendo que ia fazer cirurgia, já programado com um chip lá dentro de mim que ia fazer cirurgia. Já era certo. E eu nem sabia o que era cirurgia, o que é que a cirurgia faz pelos pacientes. Que é uma grande coisa que a maioria da gente, quando entra na faculdade, não sabe o que é a buco, né? Quão específico, especializado, quão difícil, quão importante, o quão abrangente é a buco. O quão grande são as possibilidades da buco. Sim, então vamos falar um pouco sobre isso também, com certeza. Mas continua, só. Porque, na verdade, a odontologia, dentro da faculdade, dentro da graduação, principalmente a gente que veio da UFPB, então a UFPB ela tem um viés, assim, muito da saúde coletiva, sim, um viés da pesquisa, né, um viés da extensão dos projetos institucionais. Então, a bucomaxilo, quando ela é apresentada pra gente no quinto período, ela meio que dá uma quebrada, pelo menos de forma expositiva, nesse paradigma, né? Tipo, poxa, não só extrai dente, mas pode tratar patologia, trauma, ortognática nem se falava naquele tempo, né? Mas a gente já via que poderia sair ali do dente, da boca, né? Da cavidade oral e partir para uma área um pouco mais ampla. Inclusive, na época da faculdade, eu lembro no quinto período, que na UFPB a cadeira de cirurgia é a primeira cadeira clínica, né? Que é apresentada no curso. Aí o professor Robson, naquela época, perguntou, rapaz, quem aqui vai querer fazer dentística? Aí
algumas pessoas levantaram. Prótese, aí quase ninguém, viu? Sempre assim, né? Prótese é um negócio, pelo menos na UFPB, eu percebo muito que os alunos descobrem depois do curso. Depois do curso. Depois E aí, que acaba o curso, é que vê o quanto a prótese é bonita. Porque né? tem muito, assim, influência do professor. A forma como verdade, o professor tem isso também dá essa cadeira, né? Essa disciplina. Lá na minha faculdade, eu acho que muita gente Tá brilha mais apaixonada olhinho por pra prótese. prótese, Tô me esforçando pra isso. É verdade, Tô é me verdade. esforçando. Meu Boa, slogan é boa. multiplicar a paixão. Viu? Mas o fato é, na hora que perguntar de cirurgia, quem vai fazer cirurgia? Aí o povo... Aquele monte, mais né? da metade Todo mundo quer fazer. cirurgia. Verdade. E acabou que da minha turma, só quem fez fui eu. Da minha turma, só quem fez fui eu. E aí isso tem um porquê, né? Isso não é uma coisa assim por acaso, né? Mas enfim, no quinto período eu comecei a fazer os estágios, né? Também assim, na cara e na coragem, não tinha ninguém na família, não tinha ninguém para indicar. Aí peguei o jaleco e fui pro hospital de trauma numa segunda noite, né? Minha tia conhecia uma médica que era pediatra lá, a pediatra chegou, olha, tá aqui os bucos, fica com eles aí, pronto, me soltou lá. E aí, nesse dia, assim, parece que eu disse, pronto, já sou o buco, já tô lá. Foi onde tu decidiu, é isso aqui que eu quero de verdade. Exato. Ô, Sassão, sem querer interromper, mas já interrompendo, deixa eu colocar, a gente também tem em comum, além dessa ajuda mútua que a gente sempre dá um ao outro no consultório e tudo, e até a outros amigos, é que a gente também corre muito atrás. A gente não espera as porras bater na porta, não. Não fica esperando, Se exatamente. esperar, meu amigo, aí Não, a gente não tem que dá. esperar sentado. Viu? Tem que esperar sentado. E você botou o jalequinho, foi bater lá no Foi lá. trauma. E aí, quem é que quer ajuda aí? Que tá aí hoje. Lá na parte concursado em um hospital universitário, podendo fazer isso por mais alguém, como O fizeram pra tempo tu. passa, né, meu amigo? Pois é. Aí nessa A época conta eu fecha, né? acompanhava... O tempo passa e a nessa conta época eu fecha. acompanhava o Dr. Carlos Galvão, o Dr. Cláudio Nunes, que eram caras, assim, muito trabalhadores, mas trabalhavam, tipo, na dele, quietinho, fazia o serviço sem estar com muita alarde, e me colocou lá, me acolheram muito bem. E aí eu fui me animando cada vez mais, comecei a acompanhar o Carlos Galvão, que na época era major da polícia, eu chamava ele de major. Fiquei acompanhando o major no Edson Ramalho, no Céu de Cabedelo, fazendo extrações. E aí já rendeu um salto muito grande. Aí, paralelamente a isso, a disciplina de cirurgia, a gente teve a oportunidade de pegar alguns pacientes que vinham do Laureano, naquela época, iam fazer radioterapia, precisavam fazer extrações múltiplas. E eu pegava esses pacientes, né, tinha ido lá e mandava tudo para a minha clínica lá na UFPB, né, para fazer extrações. Sim. Então, assim, alguns alunos, eles tinham dificuldade de arrumar um paciente, eu tinha vários pacientes. de Porque tu já extração múltipla, puxava do teu estágio. Isso. Aí, às vezes, já chegava lá o povo sem... parado lá na clínica, ia fazendo várias extrações, regularização de rebordo, sutura contínua, que pra mim já era muita coisa. Então, acho que desde essa época, assim, né, porque o conhecimento, né, realmente tem que correr atrás, então, a partir do momento que eu ia correndo atrás, ia vendo que as coisas iam acontecendo, desde esse momento que eu acho que eu meio que me desgarrei um pouquinho, assim, da maioria nesse sentido de cirurgia, até porque eu já ia fazendo procedimentos por fora, estagiando por fora. Aí quando foi no 7º período, esses estágios fecharam, né? Fecharam algumas portas para mim, principalmente do trauma. E eu tive que focar só na graduação. Eu acho até que foi minha salvação, assim. Porque senão eu ia me lascar na disciplina todo dia. Ia me ferrar, mas aí paguei endo lá, com muito gosto na época lá. Mas aí quando foi nas férias, do dia... terminou o 7º, ia começar a 8ª, aí voltei para os estágios em cirurgia, aí eu disse, pronto. Aí peguei direto. E aí eu lembro muito bem que eu tinha um dilema nessa época, né? Eu pensava assim, caramba, olha, cirurgia é diferente. Cirurgia, você não consegue fazer a cirurgia, você não consegue se dedicar a ser bom em cirurgia se eu terminar a minha graduação e eu fizer uma especialização uma vez por mês. Sim. Eu preciso fazer uma imersão total, eu preciso dar residência. E assim, ou você é tudo, residência cair pra dentro, mesmo dedicação 100%, ou 8 ou 80, nada. né? 8 ou 80. E aí eu lembro que eu fiquei ainda com esse dilema, eu quero ou não quero, ou eu vou pra dentro ou eu não vou fazer. Ô Sassano, deixa eu explicar ao pessoal que está nos escutando aqui com mais detalhes aí, essa sua colocação, que realmente isso é um fato. A única residência em odontologia que tem no Brasil é em cirurgia bucomaxilo.
em qualquer outra especialidade, como eu e Matheus somos implantodontistas, ou protesista, ou ortodontista, ele pode fazer uma especialização e já ter o seu consultório, já está clinicando e ganhando seu dinheiro e fazer uma especialização mensal, como é a grande maioria das especializações no Brasil. A cirurgia bucomaxilo, ela tem essa possibilidade de você se dedicar em tempo integral numa residência. Só que é uma continuação da faculdade, você continua sem ganhar, sem ter um consultório ainda, sem ganhar um salário, você tem que abdicar anos. E é uma dedicação grande, meu amigo. E é noite, é cirurgia, é traumatologia, não tem hora. E, inclusive, Suassuna, eu vou querer que você termine aí você contando aí a sua história, que é muito estimulante para quem está lhe escutando e que pensa em ir para essa área, mas depois eu quero que você me fale um pouco sobre essa comparação de como a diferença de fazer uma residência como você fez, e no seu caso foi diferente, você morou dentro do hospital, eu sei dessa história, você vai ter que contar aqui. Vai ter que contar. Fazer uma residência de cirurgia bucomaxilo, passar 2 anos dentro do hospital, dedicação exclusiva a isso, e fazer uma especialização mensal, que na minha cabeça eu acho que tem uma diferença assim gigante. Mas termine essa sua finalização da sua vida acadêmica, que tu já estava ali pensando no final do curso, tu estava aí no 8º período, e continua essa história, vai. Então, aí quando foi no 8º, eu vivi esse dilema, eu disse, não, é o que eu quero mesmo e vou cair pra dentro. E aí, quem me conhece há mais tempo, no caso você, e o Matheus não pegou esse tempo não, sabia que nos primeiros períodos eu era dos alunos mais daqueles cabos que ninguém dava nada, aquele cabo, e realmente o que me fez virar a chave mesmo, assim, eu entrei no curso não com tanto estímulo, mas quando eu conheci a cirurgia, que eu escolhi o que eu ia fazer, meio que eu virei uma outra pessoa, um outro estudante. Sim, porque você começou também a estudar e ir atrás do que você realmente queria, né, cara? Exato. Do que você... Era aquela coisa de vocação também, né? Cara, eu nasci pra fazer isso. E até então eu era um jovem meio perdido, assim. Eu não sabia a minha vocação. E que, queira ou não, é a realidade muita gente de passa muitos, por isso, cara. Porque a gente, queira ou não, aqui no Brasil, a gente entra na faculdade, às vezes, muito cedo, né? Muito cedo. Muito cedo, então a gente tá perdido na vida. Não é só no curso, é na vida que a gente tá meio perdido. E às vezes as pessoas, elas entram num curso, termina o curso, aí, eita, não era o que eu queria. Aí vai pra outro curso, aí, pô, tô gostando mais ou menos. Aí termina o segundo curso, aí vai estudar pra concurso, assim... E às vezes passa a vida sem encontrar a sua missão, o seu objetivo, o seu talento, a sua vocação. E eu, nesse sentido, dei muita sorte. Mas assim, muita sorte. Acho que Deus me escolheu, disse, pô, você vai conhecer aqui a sua vocação. E pra mim essa mensagem ficou muito clara. Eu disse, pô, se é isso mesmo que eu nasci pra fazer, então eu vou fazer e vou fazer bem feito. E vou priorizar, né? Vou priorizar. E assim, realmente a cirurgia... Eu percebi desde essa época que ela exigia mais de você, exigia mais dedicação. Eu estava disposto a me dedicar e quem me conhece, né, vê que essa dedicação ela é cobrada até os dias de hoje, ela vai ser cobrada, creio que, pro resto da minha vida. Mas não tem problema. Exatamente. Você não deixa a desejar de jeito nenhum, exatamente. Certeza, meu irmão. E essa cobrança é o que dá excelência para nós dentistas, né? É o grande segredo, eu acho, cara. É você ser crítico, como eu disse até na outra vez. É crítico com o seu trabalho, mas ao mesmo tempo olhando com carinho para o que você tá fazendo. Tipo assim, não é que você vai se cobrar a ponto de lhe paralisar, mas você tem que se cobrar de amanhã você ser melhor do que hoje. Isso. Exatamente. É bom para qualquer especialidade, é importante para... você está sempre, realmente, de fato, proporcionando o melhor para todos os pacientes. Exatamente. É fundamental, só sobre isso. Nós também temos em comum, mais uma coisa em comum. Os opostos se atraem na física. Na vida real, nós semelhantes aqui, nós é que vamos se juntando, é isso mesmo. Né? Exato. Aí quando foi nessa época, né, eu já sabia o que queria, aí realmente, como você falou, já virei um aluno especialista, né? Cheguei na clínica integrada do 10º período. Doido pra botar dentro incluso, fazer cirurgia, tá, o povo mandava cirurgia pra mim, eu já tava estagiando e tudo mais, estudava, né? Naquela época a gente se formou no meio do ano, né? Eu me formei no meio do ano, né? Então eu passei o 10º período já estudando, focado, e quando terminei a minha graduação no meio do ano, optei por pegar só um PSF e
Inclusive tem uma história, né, também engraçada sobre isso, porque eu peguei o PSF dos sonhos, né, pelo menos pra mim na época. Mas o bom era que eu trabalhava só de 10 horas da manhã até 4 horas da tarde. Você pegou não, e não é nada por Tu sabe acaso. dessa história, né? Você passou no concurso, meu amigo, ainda na faculdade, não foi isso, Assunção? Não, Foi não. assim, Essa parte não conta, nada não. Na verdade, teve a história do concurso também, mas já foi depois, no PSF também. Mas Já eu vou foi no contar depois, essa história entendi. aqui. Hoje em dia, você conseguir um PSF não tá tão fácil não, Tá né, não, tá Matheusinho? não. A concorrência tá muito grande, Hoje né? em dia, a gente sabe, interior tal, aí, digamos, lá em Mamanguape. Mamanguape, o pessoal aqui se formava, às vezes conseguia, até apareceu pra mim um PSF lá em Mamanguape, que é a tua cidade, Matheus. Sim. Mas, hoje em dia tá difícil. Hoje tá em mais dia, complicado. tem várias pessoas de Mamanguape que se formaram, vários dentistas de lá. Exatamente. Então não tem nem pra quem é de lá, quanto mais pra quem é de fora. Mas enfim, naquele tempo eu ia me formar daqui a 2 semanas na época. Aí me passaram o contato do secretário de saúde de Mataraca, que era a cidade ali do litoral norte, né? Depois de Mamanguape. Depois de Mamanguape. E era uma região ali que eu já ia muito, porque eu sempre gostei de praia, sempre gostei de surfar. E Mataraca tem a praia chamada Barra de Camaratuba, que é uma praia ótima pra famosa. surfista, né? Pra surfista, tem um rio lá e tudo mais. Aí eu fui lá nesse dia e disse, rapaz, não consegue o telefone do secretário de saúde aí. Aí o pessoal me conseguiu. Aí eu tava saindo lá de Barra de Camaratuba, liguei pra ele, rapaz, olha, eu tenho aqui tô me formando e tal, você não quer um dentista pra trabalhar aqui, não? Ele disse, rapaz, quero, viu? Tô precisando. Tire seu CRO e vem assim, bora. Quando eu tirei o CRO, fui lá pra Mataraca, cheguei lá, olha, a gente tá precisando aqui de alguém pra ficar específico aqui em algum posto âncora, que eles chamavam na época, que era aqueles postinhos que não tinha dentista, não tinha equipe todo dia. Ele fazia parte de um postinho central, digamos. Como se naquela época fosse uma UPA. Uma UPA, como se que fosse hoje, um satélite, que depois foi que mudou. Um periférico. Aí ele disse, não, então você vai, o primeiro lugar que você vai é Barra de Camaratuba. Eu disse, pronto. Tô em casa. Vamos embora, eu tô lá. Aí nessa época, a minha sorte que era tão grande, ele tinha lá, pela prefeitura, almoço e janta, pela prefeitura, no melhor restaurante de lá, frutos do mar, a mulher cozinhava bem pra caramba. E eu consegui pegar, olha a sorte, uma pousada na frente do mar por R$300 por mês com café da manhã. Taca, foi muito bom. Então, assim, eu não podia ter vida melhor, né? Eu passei 6 meses, assim, estudando para residência nessa vida boa. E tinha muito tempo livre, que eu sei esse teu trabalho, que foi o que também te ajudou a tu se estudar. dedicar e passar umas provas de residência. Isso. Que eu acho que tu já sabia que não ia fazer uma especialização. Mas Exato. aí mostra também a força de vontade e a certeza que ele tinha. Porque o cara tá cara tá numa zona de conforto desse nível. E o cara diz, morando de frente pro mar, com café da manhã incluso, tendo um trabalho, almoço e janta e um sonho de trabalho qualquer folgado. surfista, meu irmão. Então, o cara é surfista então também. o cara olhar e dizer assim, não, mas o que eu quero é isso. Então o meu foco é esse. Essa vida aqui, beleza, tá boa, tá maravilhosa, mas não é o que eu quero. O que eu quero é achar que aquilo ali ia ser permanente. Que ia ser permanente, exato. Era bom demais pra ser verdade. Não, eu lembro que eu acordava assim, rapaz, 6 horas da manhã. Eu acordava 6 horas da manhã e abria a porta, já era de frente pro mar mesmo, de frente lá pro mar. Aí me espreguiçava, aí eu, 6 horas da manhã, estudava até 8. De 8 horas, me cuidava. Aí, quando era 4 horas, aí estudava mais um pouquinho, às vezes dava tempo de dar uma surfada, mas eu estudava todo dia até 10 horas. Então era no mínimo 6 horas de estudo por dia. A disciplina, né, cara? Aí, quando era na sexta-feira, eu voltava pra João Pessoa e estudava final de semana inteiro. Então, assim, realmente tem que tá estudando, tem que estar focado. E, assim, quando o pessoal me pergunta qual o segredo para passar na residência, a primeira coisa, estudar bastante. Sentar a bunda na cadeira, pegar o livro e ler, estudar. A segunda coisa é tentar montar um currículo bom, né? Então, no 8º período eu entrei em monitoria, fui atrás de extensão, estágio. Então, com isso, você já monta um currículo competitivo, né? Lógico que é bom também ter trabalhos publicados em congresso. E aí os bônus que eu indicaria, né? Que eu sugeriria, seria PIBIC, né? Que é iniciação científica, e artigo. Mas isso aí já é o plus. Porém, quando eu fui fazer minha prova, eu não tinha nem PIBIC, nem artigo. Eu tinha só os trabalhos. Meu currículo não era essas coisas, só era um currículo mediano. O que fez a diferença foi a prova mesmo. Então, realmente,
O que faz o aluno ser aprovado ou não é fazer uma boa prova. Perfeito, Sassano, perfeito. Perfeita Cara. colocação, Excelente perfeito. orientação, cara. É. E você aí com muita propriedade falando como é que foi seu caminho, bicho. E depois da residência, como é que é lá dentro? Como é que foi lá? Conta aí. Como foi? Você fez a residência de Recife. Você foi, aplicou a prova lá, você só fez ela ou fez outras? Rapaz, E por que você escolheu lá também? Recife é um grande centro, né? Recife é a referência, o pessoal mais tradicional, a residência mais tradicional, ela é top no Brasil. Ah, Então, não sabia não. Isso aí é uma Recife- novidade pra mim. Até Sabia porque Recife assim, coisa tradicional, sabe? Assim, a bucomaxilar é antiga lá, tem cirurgiões lá que são velhos hoje em dia, mas são verdadeiras lendas. Eles têm a revista brasileira, né? Então eles têm um projeto de mestrado, doutorado, que é onde eu estou fazendo meu doutorado. Então eu sempre tive a vontade de fazer lá. não. Certo. E na época, por ser próximo, às vezes eu saía daqui de João Pessoa, a pessoa pergunta, ei, vai fazer o que no final de semana? Eu disse, então, eu vou pro Hospital da Restauração. Eu pegava um ônibus aqui, no sábado, ia passar o final de semana em Recife, isso na graduação ainda, dando plantão lá, na emergência. Blá, 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 blá. Quando era um domingo de noite, eu vim embora. Essa era a minha programação no final de semana. Então isso pra mim também me ajudou. Por quê? Porque me estimulou mais, fez eu estar entre as pessoas, entre os residentes, e me fez ver que era possível. Criou uma rede de contato também. Me fez ver que era possível, que eu poderia ser um deles, né? E me estimulou ainda mais, me deu um pouco mais de experiência, então tudo isso foi muito bom. Então, quando eu fui fazer a prova da residência, a gente tinha 4 opções de hospitais, né? É o mesmo concurso, mas com 4 opções de hospital. E isso aqui eu já vou pegar um gancho em outras coisas, tá? Na sorte que eu tive, né? Eram 4 hospitais e aí, de acordo com a sua colocação, você tinha prioridade de escolha no hospital. Ah, então a residência, ela é no hospital. No Apenas hospital. naquele hospital. Só que tem 4 hospitais. Você faz um concurso só Tá. e você pode ir para 4 Pra hospitais qualquer o que diferentes. você queira. Entendi. De acordo com a sua colocação no certame, você tem a preferência. Então, pelo fato de o Oswaldo Cruz e a Restauração serem hospitais tradicionais, mais antigos, todo mundo colocava esses hospitais em primeiro lugar. Isso de certeza. Eu, na época, eu fiquei em 6º lugar. Eu não tinha prioridade, só que todo mundo escolheu o Oswaldo Cruz e a Restauração na época. E acabou que eu caí para o Hospital Getúlio Vargas, que aí eu dei 2 sortes quando eu caí para o Getúlio Vargas. Sorte número 1, o Getúlio Vargas tinha residência. A residência, o apartamento que eu digo, Sim, tinha um lugar entendi. para o residente morar, Aham. né? E a sorte número 2 foi que o Getúlio Vargas, ele se consolidou hoje como uma das melhores residências. Não vou dizer a melhor, porque aí eu posso estar sendo tendencioso, mas uma das melhores de Pernambuco, né? Pau a pau com as outras. É tanto que hoje, os residentes que fazem a prova, os primeiros lugares, ou a maioria, está escolhendo o Getúlio Vargas. Como primeira opção. Que na época não era a primeira opção. Não, era tipo uma das últimas, né? Ele era a terceira opção. E aí eu dei a sorte. O cara é que nem você, Pedro Jade. O cara é iluminado. O cara é iluminado, não tem condições. E o pior que eu lembro que a sorte foi tão grande, que quando eu fiz a prova, eu conferi o gabarito, eu não estava nem tão confiante assim, sabe? Eu achava que não tinha feito uma boa prova. E tinha 2 questões lá que cabia recurso, sabe? Só que eu fiquei assim, nem entrei com recurso. Aí a menina que estava em primeiro lugar, que acertou mais pontos que todo mundo, nem precisava dessas 2 questões, recorreu, e as 2 questões que ela anulou foram questões que eu tinha errado. Eita, aí tu ajudou, subiu mais aí eu ainda. fiquei no 6º, na época era só uma vaga pro Getúlio Vargas, e bateu certinho. Então, realmente, eu dei muita sorte, desde a graduação, as pessoas que me ajudaram, também a entrar no hospital perfeito pra mim, né, que combinou muito com a minha filosofia. Você era de fora, pensava De num lugar em fora. Recife. Eu, na época, realmente, essa questão de ter a residência, de ter o apartamento no hospital, isso pra mim foi assim, foi uma providência divina. E ele ajudou até profissionalmente, cara. Qualquer cirurgia bacana, você saiu do quarto É. e tava na cirurgia. Não, assim, eu tive aí 10 vantagens no mínimo e nenhuma desvantagem, a meu modo de ver, sabe? Mas assim, financeiramente, né? Quando eu fui pra residência em março de 2013, e em janeiro minha filha tinha nascido.
Então, quando a filha nasce, você sabe que o calo já aperta um pouquinho. O cabo é residente bolsista, né? Então, no caso, tua filha tinha 2 meses. Tem 2 meses. Quando tu entrou na residência. Isso. E ele saiu de casa, né, bicho? Eu saí de casa. Não é sorte não, maninho. É o que a gente sempre fala, cara. O cara tava ali, meu irmão. Tava lá batendo Tava lá, comigo, no hospital. Tava aberto para o que o universo tinha a oferecer. Tava preparado para o que o universo tinha a oferecer. Da prova lá, das questões, tipo assim, anulou 2 que você errou, né? Te beneficiou, você deu sorte, mas também se você não tivesse acertado as outras 33... Exatamente, você não tinha entrado. A sorte, ela é a conjunção da oportunidade com a preparação. Exatamente. Eu também acredito muito nisso. Exatamente. Não adianta ter... Não é só sorte. Sorte é os pequenos detalhes, né? Que facilita a vida. Mas, cara, você tava muito preparado. Ela aparece pra quem tá lá batendo atrás dela. Você tava muito preparado. Quem tá batendo atrás dela. Aí, assim, na época lá, o Getúlio Vargas realmente não tinha essa fama toda, mas... o coordenador na época, que era o Dr. Joaquim Celestino, e ainda é um dos coordenadores, ele é famoso lá e é reconhecido nacionalmente, justamente na área que hoje eu me dedico mais, que é a área de cirurgia ortognática. Então eu tive também essa sorte, né, de pegar ali o pioneirismo da ortognática na crescente, de pegar o pioneirismo, a vanguarda propriamente dita do planejamento virtual em cirurgia ortognática, que na época que eu entrei era um planejamento convencional, era na época do gesso, né? Cortava gesso, simulava a cirurgia no gesso, a cirurgia no media gesso. com paquímetro. Hoje em dia que é digital, eu vi os caras descobrindo isso. É uma coisa que eu faço bastante hoje em dia. Eu peguei a filosofia sendo construída, então hoje aqui na Paraíba, até hoje, poucas pessoas fazem planejamento virtual em cirurgia ortognática. É uma coisa que eu faço. E aí a gente já vai para 10 anos fazendo isso. Fazem muito bem. Fazem muito bem. E, então, assim, realmente eu tenho muito que agradecer aos mestres, a Deus, né, por ter dado todas essas oportunidades e pela conjunção de coisas que foram se encaixando, né? E meio que moldou, talhou aí a minha formação e a minha conduta. Que resposta fantástica. Fenomenal. A gente só escuta. Né? Estimulante, cara, pra quem tá demais, escutando aí, cara, que tá pensando em ir pra cirurgia, demais. cara, que o buraco é mais embaixo. A dedicação tem que se dedicar. E como era tá lá dentro, Thales? Depois que você passou, quando você entrou no hospital, quando você entrou no Getúlio Vargas, assim que você chegou, como foi sua vida? Como foi sua rotina de residente? Você quer saber? Pra falar a verdade, teve um pouco de altos e baixos. Eu acho que Deus fez eu passar algumas provações, sabe? Residência, de uma forma geral, já é difícil no começo, sabe? Tem questão de adaptação, tem questão de muita pressão, hierarquia. Você é o R1, o pessoal manda você fazer as coisas. Todo mundo mandando em você, só que eu acho que comigo ainda teve um negócio a mais, assim, eu acho que eles montaram uma escala lá no começo que era impossível de fazer, assim. Eu tinha que, tipo, passar o dia fazendo uma coisa, aí dar plantão de noite até 7. No outro dia, eu tinha que estar de 7 horas em outro hospital, do outro lado da cidade, vencendo o trânsito de Recife. Que a gente sabe que é pesado. E nesse intervalo, eu tinha que fazer enfermaria em 2 hospitais diferentes, no Getúlio, onde eu tava de plantão, e em Jaboatão. Então, assim, fizeram um negócio pra me fuder, sabe? Acredito. Se você estiver ouvindo aí, viu, meu chefe da época aí. Então, assim, aí eu disse, não, beleza, não tem problema não, eu aguento. Aí eu disse, não, o que é que eu vou fazer? Todo plantão na terça-noite, vou deixar a enfermaria da quarta de manhã já pronta. Aí na hora que eu saía da terça-noite do plantão, que era assim, da emergência, eu só ia pro terceiro andar, tipo, no mesmo hospital. Eu disse, eu vou aqui rapidinho. Na hora que eu saí, aí chegava alguma coisa. Aí eu estava dava volta. Aí eu disse, não, beleza, então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar plantão a noite todinha, mas quando for 5 horas da manhã, eu já vou pra enfermaria. Aí quando eu ia de 5 horas pra enfermaria, chegava o paciente, tipo assim, meu Deus, Lady Murphy, sabe? Até que depois a gente conseguiu, me livrei do hospital de Jaboatão. Com isso a gente se acertou e as coisas começaram a dar um pouquinho mais certo. Mas no começo as coisas são difíceis, a gente passa por umas provações. E assim, tudo que é duro, tudo que é difícil, a gente se acostuma. E eu acho assim, até melhor a gente se acostumar com o que é difícil, com o que é duro e com o que é ruim, do que com o que é bom. Porque com o que é bom, meu amigo, o cara depois fica mal acostumado para sair do que é bom. Para sair da zona de conforto. É mais difícil. Então, assim, hoje, eu tô numa situação que eu tô só no doutorado, né? Tô licença do hospital, da Univasf, só no doutorado e só no consultório.
E eu vejo a vida num ritmo muito mais devagar e eu já tô meio que Já tá estranhando, agoniada, né, nessa vida assim de só estudar e trabalhar no consultório com aquela minha liberdade de horário, de fazer minha cirurgia, de eu marcar. Então, você tá sob pressão, isso é bom e você já acostuma com isso. Acredito. Isso foi bom essa pressão demais na residência, que aí ele se acostumou com a rotina, Cara, o diamante é formado sob pressão. Exatamente. O diamante é formado sob pressão. Então, cara, mas essa mudança na tua rotina da residência, ela aconteceu quando tu ainda era R1 ou tu só conseguiu mudar essa rotina depois que tu saiu do R1? Rapaz, até o meu R3, eu acho que também a gente sai procurando as coisas, né? Até o meu R3 era puxado. O R1 é um pouquinho pior, mas até o R3 eu lembro que eu tava no R2 ou R3 e eu só tinha 2 horários livres na semana. Que era a quarta noite e o sábado à noite. Só isso. Só isso. Porque De todos resto... os dias, e tipo assim, era coisa que eu mesmo ia procurando. Ah, tô livre tal dia, tal hora. Aí eu que arrumava alguma coisa assim. E isso fez eu correr muito por fora. Na época lá da residência, eu consegui mais horários cirúrgicos, tipo, a minha clínica lá, a Buco, só operava no hospital terça e sexta. A gente conseguiu horário na segunda, horário na quarta, horário na quinta. A gente conseguiu fechar os horários, tudo. Eu saí colocando e pra operar mais. Na verdade, quando você é residente, você é seco. Você pra quer operar, né? Quanto mais operar, então essa cirurgia aqui a gente faz pouco, passou a fazer mais. Essa cirurgia aqui nunca foi feita, vamos fazer. Sabe, por exemplo, reconstrução de mandíbula com enxerto de fíbula microvascularizado, que é um procedimento raríssimo. A gente moveu os pauzinhos lá e a gente conseguiu fazer anquilose de ATM, que são cirurgias mais raras. ATM, de uma forma geral. Então a gente começou, baseado no esforço da gente sair buscando, né? Porque se a gente realmente ficar naquela ali, a hora é terça e sexta, eu vou dar aqui. E isso, o fato também de eu ter ido para Recife e estar morando no hospital, meio que me ajudou nisso mais ainda, né? Porque eu tava no hospital o tempo todo. Então, pra mim, é melhor eu estar fazendo alguma coisa do que eu não estar fazendo. Então, às vezes, quando eu tava sem fazer nada de noite, aí eu ia dar uma volta no plantão, ver o que é que tinha. Você morou no hospital quanto tempo, Thales? 3 anos. Os 3 anos da residência. Os 3 anos da residência. Do primeiro ao último dia, na verdade. Sabe o que eu tô pensando muito aqui, bicho? Eu, como pai, eu tenho essa visão, cara, que a gente foi para a mesma época. Poxa, ele passou os 3 primeiros anos da filha dele longe dela. Hoje ele compensa. Sim. Mas quer saber, cara, o que ele abriu mão pra estar onde ele tá hoje, pra conseguir o que ele conseguiu. É duro, cara, você pensar desse jeito, é sério. Quando eu era no R2, no R3, né, eu saía de casa na segunda de manhã, né, de madrugada, e chegava no sábado, de tarde, de noite. Mas no R1, às vezes eu não conseguia ir nem no domingo. Às vezes ou às vezes eu ia no sábado de noite e já tinha que voltar no domingo. Que era muita cobrança, principalmente enfermaria, quando você fica... Mas, tipo, tudo são fases e aí você se acostuma e depois você tira de letra. Eu pergunto à minha filha hoje em dia, ela nem lembra dessa fase. Exatamente. Nem lembra. Exatamente. Realmente, valeu a pena. Com certeza, Não, cara. Com certeza. Você fez isso por ela, com certeza. Pra Também. hoje estar com ela. Eu Fazendo o que você faz. Eu acho que uma das coisas que ajudou, né, a manter o seu foco, a manter a sua disciplina de mais estudar. Não era só sua paixão pela cirurgia, mas sua paixão pela sua família também. Com certeza. Porque você, né, a gente sabe que... Pensa lá na frente. Pensa lá na frente. Então, você saiu daquela... Você foi, fez a residência, saiu da residência, mas hoje você é um buco. Você tem capacidade para trabalhar em qualquer hospital do país, você tem capacidade para fazer qualquer cirurgia dessa área, porque, né, você se dedicou para isso, cara. Então, é tudo pensamento de futuro, pensamento lá na frente. Vale a pena. E assim... É o que eu digo para as pessoas que estão começando, a odontologia, ou quem está na cirurgia, ou qualquer curso, tá escolhendo um curso. Você tem que escolher, lógico, ver mercado é importante, mas você tem que escolher o que você gosta. Porque eu não teria conseguido se não fosse uma coisa que eu gostava. Então, o Peuzinho faz prótese muito bem, implante, você também. Então, assim, se você não gostasse, você não ia conseguir fazer. Então, a gente tem que escolher um curso, uma especialidade, que a gente realmente gosta, porque essa parte de... Você vê que até agora a gente não falou em dinheiro aqui. Verdade. Não falou em retorno, não falou nada. Verdade. Porque você tem que ver isso sempre como uma consequência, sempre como uma coisa secundária. Porque disso aí, uma coisa eu garanto, ninguém vai ricar e ninguém vai ser pobre. E ninguém vai passar fome, exatamente. Exato. Então, o que é importante é você fazer isso com prazer, com gosto, que o reconhecimento, tudo isso é fruto do tempo. Sabe o que eu me pergunto às vezes, cara, é que
eu vou sair para trabalhar e tudo, eu empolgado, caramba, hoje eu vou entregar aquele Aquele finalização, caso, vou colocar o dente de quem não tinha faz 10 anos. Eu fico me perguntando, cara, como é que deve ser uma manhã de acordar de uma pessoa que vai para um trabalho que não gosta? Que não gosta. Cara, eu agradeço tanto em fazer o que gosta do dia. E eu completando o que Thales está dizendo, é fundamental. É você escolher uma especialidade que você, poxa, veja o benefício que você traz ao próximo. E você falando aqui, eu até lembrei de uma conversa que a gente teve faz muito tempo. Você não vai lembrar, não, que foi um detalhezinho. Foi memória de elefante. Em que você falou assim, em que eu perguntei, cara, tem vezes que eu vou pro consultório que eu não tô com vontade, velho. Aí você falou assim, Mateuzinho, eu também tinha muito isso. Quando eu fazia o que eu não gostava dentro do consultório. Depois que eu comecei a fazer só o que eu gosto, cara, eu acordo louco pra ir pra lá, sedento de vontade de ir pra lá. E essa evolução, muitas vezes nem todo mundo consegue chegar, de você conseguir escolher fazer só o que você gosta. Chegar lá. Chegar lá. Chegar e fazer Isso é um privilégio. Os primeiros anos você vai ralar mais, vai ter que... Até porque não existe um bom especialista que não seja primeiramente um bom clínico, mas você vai trabalhar para você depois poder escolher o que você quer fazer. Até porque você tem que provar alguma coisa, né? Você tem que provar. Não é você chegar, eu me formei e pronto. Tô aqui agora, já me formei, tô bom, me dei todas as oportunidades. Não é, cara. Você tem que mostrar que você é bom. E tem que provar que você é dedicado do aperitivo de cada um também. Isso. Exato. Assim, para você ser um bom especialista, né? Para ser um bom especialista, realmente tem que ser um bom clínico. Isso. Até porque os casos são integrados, né? Integrados. E mesmo que você não vá fazer, você tem que saber indicar. A odontologia da segunda opinião. Isso. A palavra da odontologia hoje é a multidisciplinaridade. Não tem nada, que seja ou quase nada, que seja isolado na odontologia. Não tem, você tem que... Mesmo que você não faça, tudo bem. Por exemplo, eu não faço endo. Eu não gosto de fazer endo. Eu acho que demora muito pra mim, né, que não sou especialista. Mas eu sei indicar uma endo, eu tenho bons colegas que fazem endo, que é para eu poder indicar, tem uma rede de colegas, então isso é que é o importante. Você não precisa fazer tudo. Isso é da odontologia mais recente, nossa, jovem, que antigamente, gente, as pessoas se viam muito como concorrentes. Tinha uma dificuldade de mandar seu paciente para outra clínica. Coisa que não acontece com a gente. Não acontece. A gente tem uma rede que se completa, na verdade. Um exemplo que eu acho bacana, assim. Eu moro numa cidade pequena, né? Mamanguape tem 45 mil habitantes, mais ou menos. É uma cidade pequena. Então, a tendência era que a gente se visse mais ainda como concorrente. Só que tem consultório lá, aqui eu cito Rustênio, consultório de Rustênio, e cara, já faltou material no meu consultório uma vez, o líquido da resina acrílica. Uma vez o líquido da resina acrílica que eu precisava para fazer um provisório, por algum vacilozinho de lista de material, não tinha lá. E cara, eu liguei para ela e disse, tô precisando, e ela manda buscar aqui no consultório e tal. E a gente tem essa amizade de, cara, faltou um negócio. Isso é muito bonito. Peço lá pra ela, tá ligado? E o quanto nos ela precisa de um negócio, me liga. E aí, precisando, me ajuda nisso aqui? Vou lá e ajudo. Então... o quanto nos engrandece, a gente tem um grupo do WhatsApp que a gente discute casos do nosso consultório. E tudo aqui trabalha com implante. Inclusive, Thales também, além de book, quero que você fale um pouco de implante. Mas a gente tem um grupo ali de estudo que quando eu mando um caso para os colegas e eles falam a visão deles, como é que seguiria no seu consultório... Isso é tão bonito, eu dizer o que é que eu faria num caso do Thales, ele dizer pra mim o que é que ele faria num caso meu. E às vezes muda o meu planejamento todinho. E o quanto nós tudinho aprende com tudo isso. Antigamente não tinha muito essa visão de pedir uma opinião ao colega, né? Coisa que ainda bem... Discutir o caso. Ainda bem que mudou, né? Ainda bem que mudou. E a gente tá aqui fazendo essa mudança. Não, e às vezes parece que é uma coisa assim, quando você vai ajudar o colega, você se sente melhor do que a própria colega que recebeu a ajuda. Assim, verdade. Quando já teve vez de Peuzinho me salvar, acho que foi com o motor, e vice-versa. Uma vez eu tava com problema numa chave lá que não pegava no implante, Beto saiu de não sei aonde pra ir lá me ajudar. E assim, essa rede mostra até como a gente é unido e assim, eu faço uma coisa por você, eu tenho certeza que você faria a mesma coisa por mim. Exatamente. A odontologia e o mundo
né? O mundo que a gente vive já tão complicado, então a gente precisa se ajudar cada vez mais. Verdade. Isso aí, certeza, sem dúvida. Quando a gente tem a intenção de melhorar a odontologia, melhorar tudo pra todos, porque, cara, a gente vive em abundância, não falta nada pra ninguém, cara. Não tem pra quê, só nasce pra todo mundo. Só nasce pra todo mundo. E você gera admiração no colega, você gera gratidão. Eu lembro uma vez uma colega teve uma intercorrência transoperatória, sabe? Ela tava colocando um implante na maxila. Eu sei até qual foi e qual caso foi que entrou um implante lá dentro do seio. Do seio. Eu sei, me conta essa história aí. Aí ela disse, Thales, não sei o que, eu tava chegando na época, foi em 2017, tava chegando, nessa época eu trabalhei no postinho. Foi um dos primeiros empregos que apareceu depois que eu voltei da residência, né? Que quando eu voltei da residência eu tive um início um pouco complicado, né? As portas não se abriram tão fácil, não. Aí ela, Thales, não sei o que, eu tô aqui e tal. Tu quer que eu vá? Eu disse, venha. Aí fui lá e tal. Na mesma hora, aí a gente fez, abriu a janelinha, né? O caldo look, tirou o implante, ok, botou enxerto, fechou. Aí disse, Ave Maria, não sei o que. Eu disse, Thales, quanto é que foi aí? Eu disse, homem, pelo amor de Deus, não me pergunta isso não, porque você até... Eu já fosse uma cirurgia assim, que... Vamos planejar. Exato. Vamos fazer, eu vou indicar esse paciente pra você. Isso, aí vamos fazer história. junto, vamos ver, vou cobrar tanto e tal. Mas aqui, pra eu vir aqui lhe ajudar, numa emergência. A gente vem aqui com o maior prazer pra ajudar. Você já me salvou assim também, isso assim. Você lembra, a gente tava operando o meu primeiro consultório de João Pessoa, eu tive um consultório no Castelo Branco. E aí um motor quebrou no meio da cirurgia, Matheus, os implantes tava lá, o cara todo retalhado aberto. O cara foi. Anestesia com a boca aberta. O cara tava lá anestesiado, Thales Suassuna, pegou o carro dele, foi no consultório dele, pegou o motor do implante, voltou e nós terminamos a cirurgia juntos. Cara, e fantástico. Isso é impagável, né, cara? Cara, isso é impagável, cara. Cara. Isso é impagável. Não, se eu for contar às vezes que Chapinha. E aquela história que, bicho, uma vez a gente foi pra uma cirurgia em Recife. Tu lembra? Lembro. Bicho, impressionante. Essa história foi assim, uma história que não teve nem um meio, nem um final tão feliz, sabe? Mas eu lembro, bicho, que aí Chapinha, nessa história de ajudar, né? Eu disse, Chapinha, tem essa cirurgia aqui, vamos lá. Eles, bora, vamos, não sei o que, a cirurgia é tal dia, tipo um sábado. A gente vai sair daqui na sexta-feira à noite. A gente saiu na sexta-feira à noite com a maior antecedência. Chegou lá. Pra dar tudo certo. Pra dar tudo certo. Material sobrando, Mas tudo bom e do melhor. enxerto. Tudo bom e do melhor. Pô. Bicho, quando eu acordei, primeira coisa que eu lembrei, cadê os instrumentos, bicho? Minha caixa tinha deixado dentro da autoclave. Putz, levou só o tipo enxerto, essas paradas e deixou o instrumental. Deixou o instrumento dentro da autoclave, bicho. Eu disse, meu amigo, acredito não, a cirurgia era 7 horas. Aí lá vai, a gente fez uma missão gigante nesse dia, bicho. Veio para João Pessoa, pegou e voltou. Um anestesista lá indignado. Mas não sei o que, tal. Aí parece que é uma coisa. Nesse dia a gente ia fazer reconstrução da maxila bilateral com sinus lift e um protocolo. Eu sei qual foi essa cirurgia, tô ligado. Tu já sabe, né? Do desfecho. O protocolo... Não sei o desfecho, aí mas o protocolo deu certo, né? A gente fez o enxerto no protocolo. Aí o enxerto, infelizmente, na hora que a gente tava colocando lá na cuba, é por isso que é importante a gente ter um material de backup, ter mais em excesso, né? Sempre levar um plano B, tanto para implante como biomaterial, você tem que ter ali uma reserva, não pode ir pro procedimento só com aquele. E aconteceu um negócio, Matheus, e tu não acreditava. Não, inédito. Até hoje nunca aconteceu mais, assim. Aí a gente saiu fresando, né? Coletando o osso, juntou com o LPRF. Baiol, fez aquele negócio aquela maçaroca, a gente fez o padrão ouro. O padrão ouro, autógenos, baióis. Pegou o osso do paciente, pra quem não tem nosso palavreado, a gente pegou o melhor biomaterial sintético do mundo, a gente fez LPRF, coletou, fez assim algo que tudo com o maior carinho. Carinho. Conta, Thales. Aí, bicho, de repente, quando a gente tava lá, já ia colocar, já tinha feito protocolo. Quando a gente ia colocar, bicho, aí me auxiliar, né? Eu não vou dar nomes. Passou assim, atrás da mesa, aí tropeçou em alguma coisa. A cuba do jeito que tava aqui, bicho, com o osso todinho coletado. Não acredito. Puf! Caiu logo emborcado. Cara, sabe a lição que você me deu aquele dia, Suassuna? Você me deu uma lição e você não sabe. Eu não acredito. Foi, bicho. Perdeu baióis, autógenos. Era uma residente, era um R1 que ele tava querendo ajudar, botando uma cirurgia bem avançada de implante dentro do hospital. E aí ele me deu uma lição naquele dia. Quando caiu assim, todo esse material no chão, pô,
E eu olhei assim, porra, eu não era o principal, eu tava lá auxiliando. Auxiliando, né? E aí, quando acabou assim, poxa, a primeira coisa que me veio na cabeça, que merda, que droga. Agora ferrou tudo. Vontade de chutar aqui aquelas paredes. Uhum. Aí, cara, sabe a aula que Thales deu? Ele, como ali o cirurgião principal, e que ele tinha que conduzir aquela situação. Cara, ele manteve a calma. Fiquem tranquilos. Acalmou todo mundo da equipe, todo mundo. A menina que se ele reclamasse, ia sair chorando. Ela ficou lá pedindo perdão e ele acalmou todo mundo. Conduziu a situação, pegou o biomaterial reserva e tudo e colocou com uma calma tão grande que se fosse eu não tinha contido minha... Cara, ele como cirurgião principal, ele fez o papel dele. Eu não saberia o que fazer naquela situação depois de horas de trabalho dentro de um hospital em outra cidade, e ele conduziu com uma serenidade tão grande, com uma paz tão grande, cara, e deu tudo certo. E agora deu uma aula pra mim, cara. Foi isso aí, eu aprendi com você. Vou puxar o que a gente falou anteriormente. Foi forjado na pressão, meu pai. Isso aí não é nada pra quem passou 3 anos morando no hospital, no cacete lá, tendo que ir em 3 hospitais se desdobrando. O cara foi criado na pressão. Cara, aquela aula que ele me deu ali, valeu ali um final de semana de trabalhar com ele. Eles imaginam o seguinte, você tá ali, né, na posição que a gente tá de cirurgião, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Muito. O paciente muito se entrega grande. para anestesia geral 100%. Ele não sabe o que é que vai acontecer. Exato. Então, responsabilidade gigante. E assim, a gente tem a responsabilidade também de gerenciar um pouco, né, a equipe, né? A minha preocupação era com a colega. A preocupação principal lá era com a que tinha derrubado. Porque se você dá um descarte, você briga com ela lá, você desmotivou, ela sabe? A primeira coisa, ela disse, olha, fique tranquila, a minha preocupação foi com ela em si. Fique bem, beleza, e vamos voltar pra cá. Porque a situação tinha, você sabia que tinha como resolver, né? Que não era... Na verdade, o que aconteceu foi grave. Não, foi. E comprometeu o resultado. Comprometeu totalmente. O material que foi, reserva lá era para 2 seios, não foi suficiente. A gente distribuiu lá e acabou que depois que eu fiz o protocolo, reabilitei, fiz um novo prótese superior. E eu disse, olha, aqui vai precisar repetir, falei ao paciente, vai precisar repetir, não ficou um resultado legal. Aí acabou que ele aceitou usar a prótese total, ficou com o protocolo inferior, resolveu que era a queixa principal dele. Certo. Como o paciente era de Recife, também ficou difícil para eu ficar indo e voltando. Conversei com ele e tudo mais, não disse o que aconteceu, lógico. Mas enfim, comprometeu o resultado, mas foi a única vez. Mas assim, durante a cirurgia a gente é acostumado a lidar com intercorrências, às vezes, né? Sim, total, então, né? Esse foi um tipo, mas tem várias outras situações que tem coisa até pior, né? Tanto é que na Buco tem uma parte de estudo só de intercorrência. Só que de você vai, complicações, né? Tudo que já aconteceu com todos os outros dentistas que se relata, a gente tem que estar preparado para aquilo, né? Aprender com o que aconteceu com as outras pessoas. E às vezes até assim, isso a gente traz para a vida, né? Esses conhecimentos de cirurgia. Verdade. Então, por exemplo, lá às vezes, esse foi com anestesia geral, mas às vezes com local. Se acontece alguma coisa desagradável ou que está fora do planejamento, você nunca pode dizer, tipo, um palavrão, ou mostrar que tá indo errado, você nunca pode mostrar que tá aborrecido, que tá impaciente. Você tem que mostrar sempre que tá seguro, que tá tranquilo. Uma coisa que Peu até me disse, que a gente foi dupla da especialização de implantodontia. Então ele sempre dizia assim, cara, não vamos falar a palavra sangue. A palavra sangue tá abolida. Exato. Não fala a palavra sangue. Então tá lá, fazendo uma cirurgia. Tem que sugar num cantinho o sangue que tá lá. Ou então, sei lá, tá um sangramento mais abundante naquela região. Então, cara, não fala sangue. Fala, suga essa saliva, tira essa saliva aqui do cantinho. Sabe? Esse fluido, e a gente não fala a palavra sangue. É o reforço positivo, né? O reforço positivo. Tipo assim, ao invés de você dizer, olha, não vai dar nada errado, diga, vai dar tudo certo. Exato. Em vez de você dizer que... Imagina, você tá entregando seu corpo pro cara fazer uma cirurgia, de repente o cara tá falando, você já tá nervoso, aí o cara tá falando, não, sangue aqui, não sei o que, esse sangramento tá maior, isso aqui tá... Cara, não vai. O cara vai ficar nervoso. Mostrar que tá com complicação, aí vai, com certeza. Realmente tudo isso tem que ter um pouco de sensibilidade. Se eu usar assim, esse material aqui não presta. Exato, não faz... Aí depois o cara vai usar isso em mim, não tem como, né? Exato. E a gente, como orientador desse pessoal aí que tá se formando, a gente tem essa missão também de mostrar
orientá-los, lógico, o que é melhor, o que não é, mas com certeza deles pensarem no melhor para os pacientes de uma forma que não seja chato para o paciente. Ele entender que o aluno ele vai ter uma curva de aprendizado e ele aprende sim na faculdade, nas pós-graduações, de uma forma que não é a mesma coisa de um profissional experiente executando. Sim. Então, aquele paciente de pós-graduação, de graduação, ele tem o sentimento de que, lógico, as pessoas vão aprender ali a executar na boca dele e tudo, mas com certeza sempre querendo fazer o melhor. Sim. Mas são pacientes que a gente tem que ter um controle mais das palavras, que a gente tem que orientar o aluno a como se portar na frente deles, para não se sentirem totalmente cobaias. Não, eles estão querendo fazer o melhor para mim. É isso que a gente tem que passar para a cabeça dos pacientes. Sempre pensando no melhor para o paciente, como a gente bem fala. Né? E sempre vai ter a supervisão, né, geralmente um cara que é muito bom. Muito bom. Geralmente o cara que está dando o curso é muito bom. Eu tô preocupado aqui que o nosso processo é muito bom e a gente tem muito a usufruir de Suassuna e a gente ainda tá com ele na parte da história dele, é verdade. Já a gente tem tanta coisa para falar de cirurgia, de ortognática, dos rumos que a cirurgia tá tomando hoje. Vai tomar, exatamente. Então já vou dar um pontapé aqui pro meio da nossa conversa, Suassuna. Queria que você, para quem está nos ouvindo, falasse um pouquinho sobre uma dúvida muito frequente para quem ainda está na faculdade. Não nos esclareceram isso há 10 anos atrás. Ninguém chegou para ter um papo reto desse como a gente vai ter aqui hoje. Verdade. E nos dá um norte sobre o mercado de trabalho em cirurgia bucomaxilo. Isso é geral. Uma coisa que eu tenho dúvida desde a época da graduação. Rapaz, essa pergunta aí, viu? Eu nem quero que você seja romântico, nem eu quero que você seja pessimista. Eu quero que você fale a real e de fato, você está mostrando que é uma luta, é um caminho a se seguir com dedicação total. Mas eu quero que você diga assim, e hoje? Como é que está esse mercado? A gente se formou há 10 anos atrás, você um pouco mais. E hoje, quem decide ir para esse caminho? Onde é os campos? O que é que pode esperar que vai enfrentar, né? O que é que vai, só a palavra é tua, meu irmão. Caramba, aí realmente é uma resposta complexa. Por quê? Porque aí eu posso correr X e o outro pode ficar tranquilo, né? Cada um que escolhe os seus rumos e que vai depender muito do esforço de cada um, né? De uma forma análoga à odontologia, né? Sim. Hoje em dia muita gente se forma, então umas pessoas já têm uma assessoria na família, já tem um padrinho, padrinho. Outros vão começar do zero, outros têm a oportunidade de fazer um bom curso, de montar um bom currículo, de já ir para o mestrado, outros terminam, né, com a mão na frente e outra atrás, vai ter que pagar fiéis. Então, assim, hoje existe uma variação, história, né? Uma variação muito grande, né? Mas na área da cirurgia, o que eu posso dizer é que é o seguinte, se você sai, né, se você vira especialista em cirurgia com uma boa formação, já é muito bom. Já é hoje um diferencial. Já é o essencial, já é o que você precisa, já é o pré-requisito. Por que é que eu digo isso? Porque o Peuzinho tinha falado antes, né, que existem especializações e em cirurgia também existe a especialização. Só que aí compara você ficar 3 anos interno no hospital. 24 horas por dia, praticamente. 24 horas por dia, né? Morando, vivendo a cirurgia, né? Vivendo. E você, quando eu digo vivendo a cirurgia, você não está vivendo só bucomaxilo. Você está vivendo medicina também. É verdade. Você está morando no hospital, você vai ver anestesia, você vai ver cirurgia geral, você vai ver ortopedia, você vai brechar os pacientes de clínica médica, dar parecer, você vai trocar parecer, pedir parecer da clínica médica, você vai dar parecer da clínica médica, você vai pedir parecer da cirurgia geral, você vai dar parecer na UTI. Então, assim, tendo essa vivência hospitalar... O pós-operatório. O pós-operatório, a condição clínica. Então, tem paciente... um paciente de especialização uma vez por mês, não tem como ver um pós-operatório, Não tem como acompanhar os resultados no ambulatório, né? Então, assim... Ainda mais de cirurgias tão grandes, cirurgia, né? E as cirurgias que você tem um resultado com 2 semanas, mas com 1 ano ele pode ser um resultado diferente. Pode ter uma recidiva de uma lesão, pode ter uma instabilidade de alguma coisa, né? Uma fratura, uma pseudoartrose. Então, existem complicações transoperatórias, precoces e tardias, né? Então,
É diferente, realmente, fazer uma residência e fazer uma especialização que é uma vez por mês e só são 2 anos, com carga horária bem menor. Então, assim, quem estiver ouvindo a gente e tiver interesse em fazer cirurgia, coisa número 1, estudar para fazer uma residência. Agora, a gente sabe que não é todo mundo que tem esta possibilidade. Por quê? Tem gente que já está no 2º curso, no 3º curso, tem gente que já tem família, tem gente que já tem um emprego, sabe? E aí abandonar sente a vida obrigação. por 3 anos, 3 né? anos. É Realmente complicado. foi uma oportunidade que eu tive, né? Eu tinha condição, me preparei Mas para que isso. diferenciou, viu, Suassuna? Me preparei para isso, já vinha preparado desde vários anos para fazer isso, né? Como eu expliquei. Mas você tendo uma boa formação, você já cai no mercado já com respeito, com respaldo e pronto para o que aparecer. E aí os campos de trabalho que vai ter hoje em dia, né, são diferentes dos campos de trabalho que tinha quando eu vislumbrei entrar na cirurgia. Então, quando eu vislumbrei entrar na cirurgia, a gente se baseava muito em hospitais do estado, hospitais públicos, para trabalhar com trauma. Trauma, ele era como se fosse o cargo-chefe da Buco. O que não é hoje em dia o cargo-chefe. Hoje em dia, como hoje existem muitas faculdades particulares, você pode ser um professor. Muita gente termina a residência e vai dar aula na faculdade, na graduação, ou abrir uma pós-graduação. Então, é um bom campo de trabalho. Você teve essa experiência, né, Suassuna? Ensinou muito recém-formado a como é que faz uma cirurgia simples, que para você é simples, mas para eles não é. E isso, tentando passar a filosofia aí, você sabe que a filosofia da gente, ela não é basicamente uma filosofia técnica, né, ou científica. Pelo menos eu tento, né, e busco e me espelhei em muita gente que tem uma filosofia humanitária, uma forma de lidar com o paciente, de ver o paciente como um todo. Então é isso que eu tento passar para os nossos alunos. Mas assim, de uma forma geral, a Buco hoje em dia ela não tem, como eu falei, não tem vaga em hospital público mais. Então assim, quando tem é muito pouco. Carreira de concurso também tá muito difícil. É uma coisa muito, é um nicho muito fechado, né? Como se diz popularmente, é uma panela, uma panelinha. Então você tem que estar naquela panela para poder entrar naquele hospital. E concurso hoje em dia tem muito pouco. Então eu me terminei minha residência em 2016, ainda tinha uns resquícios de concurso, né? E foi desse resquício aí que eu consegui entrar na EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né? Que é uma empresa estatal que administra os hospitais universitários, mas hoje é uma coisa que praticamente não tem concurso. O Hospital de Trauma aqui faz mais de 10 anos que teve concurso, Trauminha mais de 10 anos. Você não vê a nível nacional, você vê concurso para Forças Armadas, mas também uma vaga para o Brasil todo. Então, realmente, hoje, o profissional que está terminando, ele tem que cair para este mercado privado. Muito Consultório, Perfeito. ao procurar hospital particular, dar aula. E em contrapartida, Suassuna, deixa eu lhe cortar, que você vai saber com propriedade explicar isso. Abriu muito o campo de atuação do cirurgião bucomaxilo, que quando a gente se formou há 10 anos atrás, não se falava. Ortognática era algo muito distante. Era muito distante. As pessoas, a população em geral não era tão esclarecida sobre os benefícios da ortognática. E era uma coisa extremamente cara, não era todo mundo que podia fazer. Há 10 anos atrás eu não conhecia ninguém que tinha feito ortognática. Hoje em dia eu conheço um monte de gente, meus 5 amigos, né? Nem paciente, não. Exato. Fizeram ortognática. Na minha turma tem uma colega nossa que fez ortognática. Os benefícios estão muito mais divulgados. Exato. Foi você que fez, inclusive, é verdade. Foi você que fez, verdade. Ele tem feito muito. Ó, ficou perfeita, né? Ó, perfeito, ele faz ortognática semanalmente. Eu acho que não dava para um bucomaxilo há 10 anos atrás viver fazendo ortognática semanalmente. Também abriu o campo da odontologia estética, no sentido cirúrgico, de próteses, cirurgias de mentoplastia, próteses de mento, lipo nessa região aqui abaixo do queixo, para quem é de uma forma mais leiga, mas lipo de papado de uma forma cirúrgica. Então, novos campos também se abriram nos últimos 10 anos. Você está na vanguarda dessa abertura. E a própria implantodontia também, porque, cara, assim, vamos dizer, acredito que uma cirurgia de um especialista em implante para fazer uma cirurgia em bloco pode ser muito boa, mas não vai se comparar com a cirurgia de Thales. Tá entendendo? Exatamente. Que é uma coisa muito que ele tá habituado. Cara, aquele cara faz aquilo todo dia direto, não tem condições. E
com certeza ele tem muito mais facilidade de fazer um enxerto. O que eu e você já fizemos junto, tirar um pedaço de osso aqui do mento, botar na maxila e tudo. Cara, ele vai ter muita mais facilidade. Que é o dia a dia dele, é como se fosse o nosso implante unitário, a cirurgia dele de... Fala também sobre esses novos campos da cirurgia. Vai é bacana, né, Peuzinho e Matheus, vocês que estão sempre à frente aí das tecnologias, dos avanços, a gente vê como a odontologia ela vem evoluindo e tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Então, o Matheusinho falou de implantodontia, que antes era um procedimento também muito caro, hoje em dia está uma coisa mais popularizada. Mais acessível. As técnicas de reconstrução óssea que eram limitadas, hoje em dia tem muita opção. As próteses, que era 100% de moldagem, transfer, hoje em dia você tem um fluxo digital para confecção de prótese, cirurgia guiada em implante. Então isso também a gente vê no mercado de uma forma geral. E pelo fato de nós, cirurgiões dentistas, sermos, né, peritos em anatomia da face, estudar anatomia de cabeça e pescoço como poucos, né, e a gente da cirurgia trabalhar nessa área, a gente vem se beneficiando dessa tendência cada vez mais da população brasileira, impulsionada por Instagram, revista, padrão de beleza. Exatamente. A gente vem se beneficiando disso e trazendo isso para o nosso mercado. Então, e dados, né, os estudos apontam que o Brasil é o país número 1 do mundo em procedimentos estéticos, em cirurgias plásticas. Mas é uma coisa que é fato e que realmente é do brasileiro. Eu lembro da entrevista do nosso professor Wilson Sendic no Faustão, em que ele dizia isso. Ele dizia, a culpa dos dentistas brasileiros serem tão bons, não foi exatamente com essas palavras, mas a culpa dos dentistas brasileiros serem tão bons, a culpa é dos pacientes, que são exigentes. O paciente brasileiro é exigente. Ele quer aquele bonito, ele quer o sorriso perfeito, ele quer uma entrega total daquilo ali. E sempre foi, né? Quando o brasileiro se arrumar bem, cabeleireiro, não sei o que, maquiagem. Tanto é que nós somos os melhores dentistas do mundo, fato. Fato, isso. Ponto final. O congresso a nível mundial que um brasileiro não abre que não fecha. Isso. Brasileiro é o cara. E a cirurgia, ela se beneficia disso. Porque como a gente mexe na face, por exemplo, eu posso reconhecer, né? Peu pode ficar conhecido aí, o Matheus, no mundo, pelas coisas que ele fez. Mas ele só vai ser reconhecido na rua pelo rosto. Então a gente olha pro rosto. Para eu reconhecer ele, você, todo mundo aqui, é pelo rosto. Então, pelo fato da gente mexer no rosto, ter o sorriso, proporção, simetria, então isso fez também com que esse mercado... Ainda mais também porque hoje em dia a gente vive a era das redes sociais, né? Sim. Tem então esse pequeno detalhe. Forma-se o padrão de beleza de uma forma muito mais incisiva, né? Sim. O padrão é você ter uma simetria, seu sorriso aparecer, lábio de comprimento tanto, proporção. Então isso, pra gente, a gente sabe que isso é bom, por quê? Porque isso está diretamente relacionado com autoestima. E aumentou muito a exigência dos nossos pacientes, porque eles começaram a entender um pouco mais sobre tudo isso. É porque o acesso à informação tá mais fácil, né? Então, quando você dá um Google... Quando chega um paciente num consultório, e aí ele às vezes vem com outra queixa, né? Ele vem com a queixa de mostrar um dente ou alguma coisa que ele nem tinha observado. Aí você pede licença, fala, olha, mas eu observei aqui que esse seu lábio, quando você sorri, não aparece o seu sorriso. Aí quando você mostra pra ele, ele começa a observar. Ele diz, mas eu nunca sabia que isso tinha solução, que isso tem jeito. Ô, Suassuna, aí quando você bota isso na cabeça dele, ele começa a desejar. Tem uma fase de Steve Jobs, ele fala bem isso na série dele do Netflix, que as pessoas não sabem o que elas querem. Somos a gente que tem que mostrar para eles, nós como especialistas. A gente como dentista, como cirurgião, a gente como especialistas em rosto, em faces, a gente tem a obrigação de explicar as possibilidades atuais para o paciente, porque eles não sabem não, eles têm que entender as possibilidades. E não só estética, principalmente questão de saúde funcional. Porque às vezes ele chega com uma queixa, mas tem
320 Um monte coisas de pra coisa fazer na funciona. boca. Isso. Por fora. E ele tá acostumado com aquela situação, porque tá assim há Exato. 30 anos, mas não sabe que pode ficar muito melhor a vida dele, A o sorriso vida em dele, si. a Isso- mastigação Isso dele. coisas clínicas, às vezes não é nem falta de dente, mas sei lá, uma restauração que ele precisa fazer, um dente cariado. Então, é obrigação da gente como dentista dizer ao paciente. E essas possibilidades novas, é lógico, o acesso à informação tem deixado todo mundo mais por dentro dos benefícios da ortognática, do procedimento cirúrgico gengival, mas, sinceramente, ainda não é todo mundo. A gente pega pessoas que a gente tem que dar essa aula. Isso. Tem que explicar o benefício para ele de fazer esse procedimento. Ele, eu não sabia que isso tinha jeito. Eu vivi a vida toda assim. Tem jeito. E a gente tá criando novos jeitos para tudo hoje, cara. Que bacana a odontologia, o rumo que a odontologia tá tomando. Isso é interessante e isso é estimulante, né? Estimulante. demais. Cada vez mais a gente vê as evoluções. Em contrapartida, a vida nos pede hoje que a gente estude bem mais do que o pessoal das antigas. Então, quem antigamente se formou, pegou teu diploma e ia pro interior, você podia passar a vida inteira executando a mesma odontologia. Sendo um prático, né? Você não consegue fazer isso hoje. Tanto Tá é que tudo quando mudando você e a vai- gente tem que estar por dentro É, disso. E E se quando a gente você não vai, acompanhar, se a gente não acompanhar, a gente é engolido, velho. Tanto é que tem, você pegar pra falar assim com os pacientes mais antigos, né, os pacientes mais velhos, que eles vão relatar como era a odontologia deles na visão de paciente. Antigamente, cara, Era só extração de é dente, né? surreal, Você nem era acredita. extração de 4 incisivos centrais pra botar uma prótese, Pra botar uma porque prótese. tava um apinhamento. Não, impressionante. É coisa assim que você realmente fica... Verdadeiras iatrogenias, né? iatrogenias, Criando problemas lá na cara. frente. Você resolve um problema ali, cria dois depois. Né? Dois, é daquele tipo que eu já escutei relatos de pacientes hoje, assim, não é uma coisa que é de 200 anos atrás, não. São pacientes que estão vivos hoje, que hoje têm seus 70 anos, seus 60 anos, e que contam a história deles na odontologia deles quando eles tinham 10, 20 anos. E, cara, é assim, surreal. É questão de ter passado por muita dor durante uma extração, porque antigamente a gente não se fazia a troncular para extração de um molar inferior. É só infiltrativa, imagina. E ele ainda falava assim, rapaz, deixa de moleza, Deixa né? de moleza. Deixa de Era, ser frouxo. já vi um relato que era, todos sentavam, os pacientes sentavam, aí entrava um, ele dava anestesia, E já ia pro saía. Aí dava anestesia, saía, dava anestesia, saía. Quando terminava de anestesiar tudinho, o último da fila voltava, que era o primeiro que tinha sido anestesiado, e aí ele começava a tirar. E tirava um... Sem sutura, né? Sem sutura, sem nada, do jeito que tinha. Olha a diferença do discurso Então, que Thales deu hoje sobre uma odontologia humanitária, ver o paciente como Exatamente. uma pessoa. E que a parte de cirurgia, principalmente, eu acho que ela era a cabeça de não ter isso. Isso. Era o pessoal mais longe do ser humano que tinha na graduação, eram os bucos, Cara, da antigo. E até digamos hoje... Os brutos, brutos é. maxila. E até hoje, eu recebo no consultório, às vezes, pacientes que uma endo resolvia tranquilamente, uma endo com uma restauraçãozinha resolvia, e os caras querem porque quer fazer extração. Porque na minha época, esse dente tirava. Esse dente incomodou, eu quero tirar. Pois é. Cara, e ainda às vezes tem muito essa tem muito visão. mito, né? Tem Ainda muito mito. O tem pessoal acha, muito. não vou fazer canal não, porque canal dói. Porque canal não sei o que, dá errado. Quero botar uma prótese. E aí realmente, não, como o paciente é leigo, não sabe, a gente tem esse papel sempre de orientar. E a gente, se a Total. gente vê que não vai ficar um negócio bom, a gente pode até se negar a fazer. Olha, eu não vou fazer isso Sim, por você, porque minha exatamente, consciência vai doer irmão. depois. Exato. Eu já disse não isso. tenho como me obrigar a fazer A frase que eu uso pra não fazer um procedimento que claramente é uma coisa iatrogênica que vai trazer problemas pra aquela pessoa é, rapaz, se eu fizer isso, eu vou direto pra delegacia daqui, porque fazer isso aqui é um crime. É. Eu vou direto preso. Aí não tem como fazer isso, não. Casei logo, aí Daqui eu eu vou passei de dar direto desejo. preso, vou direto pra delegacia, não que dá. E não eu tem mesmo como. que vou me apresentar lá, né? Eu mesmo que vou depor tem contra como, mim, não né? tem como. Cara, e o que eu uso muito, para você, Matheusinho, é falar assim, ó, isso aqui eu não faria na minha mãe. Isso aqui eu não faria na minha É, mãe. na minha mãe, digo a Eu mesma falo coisa. muito na minha É. boca. Eu digo, É. ó, isso aqui eu faria na minha boca. Agora, isso aí. É. Se fosse eu Mas- sempre digo assim: se fosse mim, eu faria isso aqui. É, aí quando fala assim, eu falei na minha mãe, aí o cara apelou mais, né? Agora realmente. É, pegou pesado, Agora né? Então realmente, beleza, então é, beleza. então Então faça não isso aí faço mesmo. não. E realmente eu tenho essa filosofia, a gente novo tem que ter isso mesmo, de causar o bem, trazer o bem sempre pra eles, não supertratar nosso
nossos pacientes, Nossa. como é o rumo que a odontologia está tomando. Às vezes estão, E pensar assim, você faria isso se fosse a sua irmã? Desgastaria o esmalte do dente dela para botar uma cobertura estética que provavelmente não vai durar a vida inteira. Na melhor das hipóteses, vai durar 15 anos, vai ter que trocar várias vezes ao longo da vida. Você faria isso em você? Então, é um raciocínio da nossa geração, que ainda bem que mudou. Estamos aqui como professores com a missão também de mudar e de instalar isso cada vez mais, de pensar todo mundo como se fosse um ente querido seu. Isso. É descomercializar a odontologia, né? Que hoje está muito A gente comercial, tem que cara. pensar muito no longo prazo e pensar, não vou dizer acima de tudo, mas pensar no nosso nome, né? Por quê? Sim. Porque tem muita gente que vai fazer um tratamento, aí vai numa clínica dessas populares, onde uma semana tá um dentista, na outra Na já tá outra é outro, aí outro. outro dia já é outro. Cada um é um planejamento. Então aquele cara não vai ter um comprometimento, não vai ter um compromisso com você, porque ele sabe que o que ele fizer ali, se depois der problema, só um exemplo, fazer uma restauração sem fazer um capeamento. Aham. Sabe que pode dar problema se der lá na frente, tá Isso. entendendo? Então, O próximo o cara que se vire. o próximo que se vira. Então a gente sabendo que, pô, sou eu que tô aqui no meu consultório há tantos anos, mesmo paciente é endereço. meu, né? meu O paciente endereço. Bicho, eu me não vou fazer procura. nada, eu tenho que ter um compromisso muito. E isso, os pacientes, é bom que tenha paciente que esteja escutando, ele precisa ir nessa lógica também, porque Sim. se o cara tá ali representando o nome dele e não o nome da clínica, o respeito vai ser muito maior, maior. o compromisso com o resultado é muito maior. Ó, o reconhecimento, ele só é sólido mesmo quando é pensado a médio e longo prazo. O Sim. reconhecimento, que ninguém acha que a odontologia é uma escadinha. Ninguém vai no seu Hoje primeiro tá ano muito formado. glamourizado a odontologia, né? A internet, internet. sim. É faceta. Sim, a, internet, pô. a internet hoje é duas O coisas. povo quer na tudo odontologia. imediato, né? Quer A- tudo imediato. E a internet hoje é duas coisas na odontologia, redes sociais. Harmonização e faceta de resina. Como se Cara, todo mundo tivesse que cobrir de molar, Cara, cara. é impressionante. E deixar o gente branco, né? E Fazendo brancão. um teclado do exatamente, piano. cara. Ó, os nãos que você dá, os pacientes que eu não tratei, eu me orgulho mais dos que eu tratei. Porque eu não queria isso. Não se corrompeu, né? Não me É. corrompi para o mercado. Então eu tento passar isso nos meus cursos, nas minhas aulas. E executo isso no dia a dia, que o mínimo de intervenção possível para que fique Possível, legal. Bicho. E assim, às vezes é uma questão até de bom gosto, né, rapaz? Você vê tanto dente aí. Verdade. Quem sou eu pra criticar? Mas dente que você vê, que você bate o olho pela foto, É. que já é artificial, bicho. Sabe o que é essa Gente, Mas é tem uma uns coisa, dentes de bonito, dentista. Tu já viu isso? Que nós dentistas sempre. Eu nunca achei um dentista pra dizer assim que aqueles dentes artificiais são mais bonitos. Agora, Nunca. A gente sempre acha que o natural agora é mais você bonito. pode conseguir fazer uma faceta pra ficar bem disfarçado, pra ficar Lógico, bonito e porque tal, mas a o povo alopa, né? Não, A faceta, ela tem sua indicação. Assim Entendi. como todo tratamento odontológico, ela Mas tem quando sua tá mal indicação. indicado, Mas quando tá não mal vai ser eu que vou indicado, fazer. exato, não Não vai ser eu dá. que vou fazer. Às vezes o paciente precisa de uma orto, a mordida toda lascada. Aí o cara quer desgastar e transformar tudo em coroa. É possível? É possível. Vai dar certo? Vai dar certo. Agora, até onde isso é ético? Até onde é bom pro paciente? Até onde, sabe? Nesse contexto, Mateuzinho, é muito parecido com a ortodontia antigamente. Deixa eu botar vocês para pensar que nem eu. Existe um público para isso, que ele está... O ser humano, ele tende a estar no meio que ele aceite, que pense Verdade. que nem você. Então, Ele quer fazer parte de alguma coisa, né? De algum grupo. o grupo artístico, o grupo que vive mais de aparência, eles meio que como uma forma de demonstrar uma ascensão social, eles querem mostrar que tem dentes cobertos, que tem dentes facetados. E isso fica influenciando esse pessoal que também liga muito. Meus pra- amigos tudo tem, eu vou querer ter. Exato. também. Existe um público que a maioria tem. Os mais bem-sucedidos, digamos. E do jeito que a ortodontia, o aparelho teve uma época que o aparelho era coisa de verdade. quem... Era moda, Era né? moda. Era Hoje, status. exato. Tem uma música, inclusive, que eu não vou citar aqui, que eu acho que era de Duquinha, em que ele dizia: tinha um celular, um aparelho e uma bis. O cara tinha- Era o kit, Era o era o kit, era o celular. Depois vocês procuram aí a música, eu não vou citar o resto da letra. Você Mas cita essa parte. Era um celular, um aparelho e uma bis nas Exi- antigas. E existe esse público hoje de aparências e tudo que está indo atrás dessas de mostrar para todo mundo que tem descoberto como uma forma de ascensão social, que na verdade é um modismo.
E o dente natural, ele nunca vai sair vai de sair de moda. moda. Nunca vai sair de moda. Esse modismo aí, o profissional não deve se vender para ele, porque É passageiro. isso é tido como feio dentro da classe. Eu prefiro 10 mil vezes perder um paciente que quer isso, porque ele não precisa desse tratamento, do que perder a confiança de vocês, dos colegas que me colegas encaminham. que respeito. indicam, exato. E o Pedrozinho, respeito. E até Exato. assim, você, digamos, você dá aula, né? Você vai mostrar seus trabalhos, né? Você vai mostrar seus casos. É como é que você vai dizer, olha, eu escolhi essa cor aqui, quem escolheu foi o paciente. Poxa, Eu fiz cara. aqui monocromático, porque tem muitos que não respeitam Tem, a bola, total. que faz tudo com resina sol. Ó, o paciente é leigo, ele não sabe o que ele quer, somos nós que temos que dizer pra ele. Se você der uma tabela de cores de dente pra um paciente leigo, Ele vai vai escolher a mais branca. NW05. Ele não sabe branco, que isso, branco isso pra não caramba. é o melhor pra ele. Não dá. O sorriso dele vai chegar nos lugares primeiro do que ele. Brilha no escuro, né? É brilho no escuro, é o sorriso, eu chamo de branco privada. É o mas branco privado. É aquele negócio. A gente acha, realmente, mas tem gente que gosta, como Tem. você disse. Tem gente que é Respeito, influenciado por respeito, isso, né? E Mas que não vai ser comigo que que vai vai fazer. fazer. Exato. Exatamente. Minha filosofia de trabalho não é essa, então o que eu posso te oferecer é isso, e você pode ir para outro lugar. Do mesmo jeito de uma cirurgia de implantodontia, que você pode mostrar para o seu paciente o que é o profissional, como o cirurgião, que tem que decidir o plano de tratamento se ele topar bem. Não é o paciente que chega dizendo o que a gente vai fazer. Sim. A gente, em qualquer especialidade, tem que atuar de uma forma consciente, que a gente durma de noite com um travesseiro na cabeça, tranquilo. Isso. E não é ele que chega aqui, eu quero um ortognático, não é essa a sua cirurgia, não. Eu quero fazer um procedimento de papada, um procedimento que está muito em alta hoje, procedimento de isso não vai resolver tua vida, isso não está indicado para você. É a gente que, como profissional, que tem que tomar essa decisão. Um procedimento que ficou muito em moda durante um tempo, que eu realmente desindiquei para praticamente todos os pacientes que me procuraram quanto a isso, foi bichectomia. Bichectomia. Bichectomia, cara. Era uma moda, todo mundo queria fazer bichectomia, era impressionante. Eu dizia, cara, tem pra que você fazer isso agora? Não, e se agora, você realmente, for tem paciente que observar, precisa, Se você né? for observar, Mas a repercussão estética ela é muito pequena. muito, cara. Só A repercussão estética é Pode muito falar pequena. muito melhor que a Essa gente. semana eu fiz uma, mas foi uma bichectomia funcional. Então, a paciente realmente mordiscava muito, vivia com... Tem gente que tem a bochecha bruxismo e olhou tudo pra mais, dentro. bochecha Mas olhou pra aí dentro. ela tinha o quê? Indicação. Indicação funcional. Tinha indicação funcional pra Mas aquilo. assim, esteticamente, o que você observa de mudança é muito pouco. Perfeito. É Muito muito bem colocado. é muito E pouco. falou o cara aqui que tá Que faz muito isso, habilitado é, pra fazer. Agora sim, se o paciente quer fazer, a gente orienta. Olha, você... Primeiro que não é uma coisa que você precisa. Vai ter uma repercussão estética pequena, certo? Agora também, assim, existe uma celeuma. Será que vai fazer falta depois? Vai causar envelhecimento? Isso aí vai. Eu nem cito que Isso eu não também vai. É não um sei procedimento nem se- seguro, é um procedimento seguro, não vai fazer falta depois, não vai Se fazer... for feito com um profissional habilitado para isso, habilitado. o risco é mínimo, mas o que acontece é muito profissional fazendo curso de final de semana. E o querendo que, pronto, executar aí o isso, problema amigo. foi isso aí. Por quê? Porque uma coisa que não pode ser feito em qualquer área da cirurgia, da odontologia de uma forma geral, mas eu acho que cirurgia isso é mais crítico, porque é mais invasivo, é subestimar os procedimentos. Isso. Então existia colegas cirurgiões dando curso de final de semana para fazer bichectomia. Então eu acho que quanto mais você vai vivendo, criando experiência, mais você aprende a respeitar os procedimentos e mais você aprende a ser prudente. Então, para mim, que já tenho experiência e tudo mais, 10 anos de formado, eu ainda acho bichectomia um procedimento complexo e crítico. Você está ali fazendo inúmeras divulsões na musculatura mímica da cheio face, de nervo perto ali de na nervo, face, vaso e Perto de tudo mais. vaso, exatamente. Ô, Suassuna, Perto Pra quem não tem a técnica, glândula isso salivar e tudo. pode ter uma repercussão terrível. Já vi complicações, paciente quase ia a óbito, infeccionar, lesar o ducto, criar cialocele. E assim, eu acho irresponsabilidade tanto dos colegas que entram no curso e vão querer fazer sem Sim. a devida curva de aprendizado, e principalmente dos colegas que ensinam. É tanto que... infelizmente, o mercado puxa para isso. Pra O isso. mercado, as pessoas Aí é estão uma pedindo. coisa deixa- mercadológica, exatamente. E agora É uma coisa tipo, onde é que tá dando dinheiro? É aqui que eu é a falha mais lógica que
a culpada maior é de ter quem ensine, cara. Porque o mercado tá pedindo pessoas para ensinar isso e vão lá e ensinam no final de semana. Cara, imersão, você tem que muito cuidar com imersão, cara. E assim, aí que tá. Eu, por exemplo, existe uma área da odontologia, da cirurgia hoje em dia, que é uma área da cirurgia estética, que ainda carece de muitos estudos. Vou dar um exemplo aqui, que é a área de próteses faciais. Realmente é uma que coisa que não é uma coisa tão... que todo mundo hoje em dia existe o preenchimento de mandíbula, por exemplo, de aumentar ângulo, né, com ácido hialurônico, aumentar mento, aumentar a região zigomática, e aí por ter vários pacientes que depois de 1 ano, 6 meses perdem o resultado, né, porque o ácido hialurônico reabsorve, já estão indicando próteses faciais. Mesmo, então, a prótese o que é? Você vai pegar aqui a sua musculatura, o macete, que ele é inserido diretamente no osso. Existe a tuberosidade macetérica que recebe a inserção. Você vai descolar tudo isso, interpor um material, prender com um parafuso e depois esperar que o macete se reinsira de novo. Ou seja, ele já não vai se reinserir mais em osso, já vai se reinserir na prótese. Será que essa prótese ela é definitiva? Por exemplo, será que você não vai precisar fazer cirurgia? Risco de infecção e tudo mais. E por uma coisa só estética. Então, assim, e os profissionais vendem isso. Não sabe como é que vai ser a longo prazo. Longo prazo. Então, assim, é uma coisa nova. Tem cirurgiões querendo fazer, tem cirurgiões ensinando, dando curso sobre isso, mas, assim, eu vejo como uma certa irresponsabilidade. Não quero aqui criticar demais, mas eu acho que para você estar ensinando, assim, em cursos de curta duração, você dá a entender que é uma coisa simples. Coisa que não é. Eu acho que isso tem que ter. Beleza, tem indicação, principalmente pra gente que tem defeitos mandibulares, que for uma coisa biocompatível. Mas a partir do momento que você separa o músculo, o periósteo do osso, aquilo ali já não é uma coisa tão segura assim. Aquilo que a gente tava conversando, não, mas que existe do risco-benefício. Risco-benefício. Então, tem gente que precisa, que descolar o músculo e colocar numa prótese vai ser mais benéfico para ele. Por questão funcional, por questão... Imagina, um defeito ósseo é diferente. Diferente de você botar só por estética. E aí é onde eu, falando desse assunto, eu penso muito no seguinte. Eu penso em responsabilidade, tanto com o paciente e com o seu nome. Porque eu acho que o cara que tá fazendo isso, botando prótese a rodo, dando curso, eu acho que ele não tá pensando... Daqui a 5 anos, ele tá pensando naquele não. Eu vou dar o curso, vou botar não sei quantos próteses, botar dinheiro no bolso e pronto. Ele não tá pensando... lá na frente, tá entendendo? No nome dele, nos pacientes que depois vão ter que voltar tudo. Então agora a gente tá na primeira geração de próteses faciais. E a próxima geração das reoperações das próteses faciais. Que já tá acontecendo Porque assim, por exemplo, uma prótese facial que ela é mais antiga, mais tradicional, que é a prótese de mento. A prótese de mento é uma coisa que quando eu estudei ortognática há mais de 10 anos atrás, né, quando eu estava descobrindo, já se dizia, já era consagrado que prótese de mento não presta. Você botar aqui um no osso, você botar uma prótese de silicone, isso para mim é coisa de cirurgião plástico, que bota silicone, né, quer contornar tudo com silicone. Aqui é osso, ou botar silicone também. Depois dá pitose, faz escarificação no osso, e depois tem que reoperar. Até prótese de mama, tudo depois tem que reoperar e trocar. Então, assim, já quando eu estudei há 10 anos atrás, já era uma coisa que não prestava. Então, como alternativa, tem o quê? A mentoplastia. Sim. Pega o osso fazer e uma reposiciona o ele. próprio osso, né? você alonga ele. Só que isso é uma coisa que poucas pessoas fazem. Né? Tem que ser um buco realmente para fazer, porque tem familiaridade com o osso. Eu já cogitei fazer, eu lógico. preciso disso com você. Tem que ser com você. Tem velho. familiaridade com não tinha com coragem de osso. fazer curto, não. Era só falei mesmo. Mas, não, voltando ao que a gente tava falando mais cedo, Suassuna, esse pessoal que tá ensinando aí, essas próteses, esses modismos aí, a gente raciocina, será que ele fazia isso na mãe dele? Na mãe. Eu não quero queimar minha língua, eu quero ter a oportunidade daqui a 5, 10 anos a gente avaliar retrospectivamente esses estudos e ver está qual, tudo positivo, né? E ver qual foi o resultado disso que estão fazendo aí agora. Mas assim, eu não tenho tanta coragem de fazer isso sem antes ver o resultado dos outros, mas isso e fazer nos meus pacientes de forma experimental. Muitos professores que eu tive sempre disseram isso, assim, cara, saiu uma moda, eu espero, eu não faço. Saiu uma técnica nova, eu não faço.
eu espero um pouco. Eu me atenho ao que eu faço, ao que eu tenho um bom resultado, ao que eu tenho, que eu sei fazer de melhor, faço. Espero pra ver o resultado de quem fez aquela técnica. Porque, cara, você fazer um negócio novo, sem saber como é que aquilo vai... Se aquilo não tem tanto estudo em cima ainda, né? Porque a gente sabe que tudo é uma evolução. Isso. Aquela técnica pode ser que seja maravilhosa. Pode ser que seja realmente uma quebra de paradigma e que seja tudo perfeito. Mas pode ser que não. E às vezes o resultado a curto prazo é bem diferente do É bem resultado diferente a longo prazo. Exatamente. Então, assim, a gente tem que estar de olho nas vantagens, nos avanços da tecnologia, mas sempre pensando sempre com de aquela forma cautela, crítica, né? De forma com crítica. aquela cautela que é saudável. Isso. A cautela saudável, né? E hoje em dia, Mateuzinho, com a quantidade de avanço de técnica, a velocidade é tão grande que a gente tem que ficar cada vez mais esperto em relação a isso. Verdade. E a gente também, lógico, sempre fazer o procedimento quando a gente realmente dominar a técnica. Então, por que é que eu digo isso? Porque hoje em dia... Muitos ignoram a curva de aprendizagem, né, cara? cara? E a gente sabe que a odontologia, pelo fato de ter ganho um campo de atuação a mais, que é a harmonização orofacial, a ROF, né? Ela vem ganhando, ela ganhou um campo aí gigante, que era um campo que não tinha na época que a gente fazia a nossa graduação. Não tinha. A gente nem... Não existia, pô. Não existia. Não existia. Não era nem como optativa, exatamente. E assim, foi um campo que ganhou, virou especialidade e não é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E a odontologia ganhou. E aí, qual é o próximo passo que eu tô vendo nesse sentido, né? Que é o campo das cirurgias estéticas, cirurgias cosméticas na face, feitas por cirurgiões dentistas ou bucomaxilofaciais. Então, por exemplo, a primeira, né, a principal aí, fabrichectomia que você falou, mas hoje em dia, por exemplo, lipo de papada, que era um procedimento restrito ao cirurgião plástico, hoje em dia a gente faz, e aí sim, é um procedimento... Cirúrgica, enzimática. E aí sim, é um procedimento bem estabelecido, que realmente melhora o contorno, dá uma definição do ângulo mandibular, com resultados bem seguros e previsíveis, porque a gente não está colocando nada, pelo contrário, a gente está tirando uma gordura localizada que não faz falta. Mas aí já tá vindo rinoplastias feitas por cirurgiões dentistas. Nossa, isso aí eu nunca vi, otoplastia. Otoplastia? Tem Orelha de dentista abano. especialista em orelha. Eu já vi uns casos, umas propagandas no Instagram. Já vi umas propagandas no Instagram, a galera com a Rinoplastia orelha. estruturada. Já vi, realmente. Avanço da linha capilar para quem tem, tipo, que é calvo. Aí tem que fazer Aham. umas cirurgias para reposicionar ela mais para frente, diminuir a testa. Me desculpe, Sassone, se eu vou morder minha língua no eu fui- futuro. Mas, poxa, eu acho que foge um pouco da nossa área de atuação. A gente é muito bem habilitado. Eu não estou duvidando da nossa capacidade de conhecimento da anatomia da face, de atuação cirúrgica no rosto. Mas, poxa, a partir do momento que você passou a atuar somente por uma questão estética, não mais por uma questão funcional, Você virou em um cirurgião orelha, plástico, na parte da calvície, não tem mais... Não é a nossa ossada. É diferente de muitos procedimentos cirúrgicos que são muito seguros, e eu vou repetir, poucos profissionais da saúde têm um conhecimento da anatomia de cabeça e pescoço como a gente. De fazer procedimentos da nossa área de atuação, de consertar dentro do sorriso, fazer uma ortognática, no entanto, cara, estão exagerando. O comércio está fazendo os profissionais exagerar e outra fugir coisa. de onde é, de fato, o nosso foco de conhecimento. E outra coisa que é importante é questão de formação. Questão de Aí formação. É diferente se o cara faz uma residência para fazer esse tipo de cirurgia e faz 500 cirurgias Aí você dessa falou. e faz um negócio. É diferente de você fazer um curso de 2, 3 dias Isso. e querer fazer aquela cirurgia, pô. Entendeu? Aí eu vou... Então, o cirurgião dentista tem a base. Beleza, tem a base. Mas ele não, com aquela base, a gente não vai fazer esse tipo de cirurgia. Aí até chegar nesse Até procedimento chegar avançado, ali, tem que você ter tem muita água e feijão. muita água Bem pra colocado, rolar. bem Muita colocado. água pra rolar. Nesse caso, eu vou concordar mais com você do que com o Peuzinho. O Peuzinho falou aí na sair, né, da parte funcional e ir para um pouco da parte da estética. A medicina, ela teve esse dilema aí também, mas acabou indo a parte de cirurgia plástica para essa área de cirurgia estética.
Por quê? Porque a partir do momento que tem gente precisando, gente querendo, vai ter aquela formação. Se você não for, vai ter outro que vai. Tá entendendo? Perfeito. Então, assim, o que eu vejo não é nem assim tanto a minha vanguarda, né? Essa questão de cirurgia estética, né? Meu foco hoje em dia é mais nas cirurgias ortognáticas. Mas eu vejo esse campo, até porque cirurgia estética da face, hoje em dia tem um leque de 10 cirurgias, daqui a pouco tem 20, 30, vai estar aparecendo sempre mais. Então tudo é um caminho sem volta. E eu vejo que a odontologia quer ganhar esse campo. Eu vejo reuniões científicas hoje de cirurgiões bucomaxilo, o congresso último que teve agora, o COBRAC, teve simpósios, uma sala só para cirurgia cosmética, de tudo, feminização facial. Ou seja, existe um público, então vai ter alguém querendo fazer. E somos muito habilitados para isso. Eu vou enfatizar a minha palavra que não tem poucas áreas da saúde estuda tanto a cabeça e o como crânio. nós conhecemos, é verdade. A minha pequena crítica, Suassuna, mas eu concordo plenamente, mais do que plenamente com você, é esse pessoal de final de semana que a gente estava falando. É o que é uma grande preocupação, porque isso suja para toda a classe. Sim. Isso não estão pensando a médio e longo prazo, é um modismo, e aí aprende esse modismo, capitalizam, porque é o interesse principal, mas a médio e longo prazo é ruim para nossa classe, esse pessoal de final de semana. Lógico. E pior ainda, que tem quem ensine, cara, como você bem colocou hoje. E são procedimentos, porque é diferente, sei lá, um curso imersão em resina composta para área posterior. Ok. É algo Tudo que bem, todo mundo já faz. algo que você vai pegar as dicas do cara, você vai pegar o que ele aprendeu durante a vida clínica dele, de como ser mais fácil, de como... E todo mundo já tá fazendo aquilo, vamos que aprofundar. É mais fácil, é mais tranquilo. Agora, você partir para uma cirurgia de colocação de prótese facial, uma cirurgia de avanço de linha capilar. Cara... não é algo corriqueiro. Eu vejo aí otorrinos e cirurgiões plásticos que demoram anos para aprender a fazer um nariz bem feito. Então não dá para ninguém querer acompanhar aqui e querer fazer um nariz. Realmente tudo é uma curva de aprendizado, e curva de aprendizados e respeitar, bem bicho, íngreme. você se formar bem, você fazer tudo com segurança. Eu comentei com o Mateuzinho, com o Thales também, que ontem eu fui feriado e eu fui atender no consultório, que tinha 5 primeiras consultas que eu não queria fazer esperar 3 semanas. E as 5 primeiras consultas, cara, infelizmente, as 5 primeiras consultas que eu não tinha nada mais para fazer, só foi consulta, foi só conversa ontem, era consertar procedimento mal realizado. Os 5, cara? Os 5, cara. É preocupante a gente pensar que tem que consertar o que a maioria está fazendo, justamente puxando aqui o que o Thales estava falando, de o pessoal pular as etapas, não querer se embasar direito, não querer se graduar direito, se especializar direito. Mas essa pressa que a geração atual, que a gente incluído nisso também, essa pressa de querer logo, rápido, resolver e ter dinheiro no bolso e ter sucesso, calma, entre aspas. Mas aí o problema é o seguinte, quando a gente observa o número de faculdades que existem, a quantidade de profissionais que está sendo jogado no mercado, diariamente, quase, né? 6 em 6 meses vai um bocado, né? Então, assim, os próximos 6 meses vai ter dentista recém-formado aí que dá para suprir o estado todo. Então, aí começa a ter muito dentista com a formação ruim. E eu digo formação ruim, eu digo desde o básico. Gente que, tipo, terminou o ensino médio na base do supletivo, sabe? Assim, com formação que não sabe nem... A desejar. Vamos fazer uma redação bem feita, não correr atrás depois. Mas, assim, vai ter os que correm, mas sempre vai ter os que não correm. Eu conheço gente merecedora pra caramba. Aí, esse que não corre, ele vai também estar no mercado, vai estar fazendo o procedimento mais barato. Vai ter sempre o paciente que vai querer ir pro mais barato. Ou que se deixou levar, se deixou enganar, às vezes pela fachada da clínica e tudo mais. E aí, muitos dentistas que estão numa posição boa, consolidada, posicionada no mercado, aí pode pensar assim, não, mas eu não estou preocupado com concorrência, porque o mercado mesmo que separa, eu estou bem, e os que estão começando que se virem. Mas não é assim. Quando você pensa dessa maneira, você está pensando do seu ponto de vista.
Você tá pensando de uma forma egocêntrica, você tá pensando no meio. Eu tô com o meu garantido, eu não tô nem aí pro mercado. Mas você tem que ver de uma forma coletiva. Sim. Onde como a odontologia, né? como como classe, como dentista. Como classe e como classe. sociedade. É. Pô, será que a sociedade merece esse tanto de profissionais desqualificados, sem nenhum controle por parte das entidades, sem nenhum controle Sim. por parte do CRO? Merece a sociedade? Tipo assim, pode ser que chegue um primo teu, lá do interior, não sei o que vá lá, pode ser um primo teu, pode ser tua mãe, pode ser a mãe de um vizinho, que pode, não é todo mundo que vai chegar nos melhores, não. Sim. Ao mesmo tempo, a gente não pode generalizar. Eu conheço muita gente merecedora. Não, e generalizar de e jeito que nenhum. quer saber que vai com certeza ser outro profissional. No entanto, é complicado realmente essa quantidade. E para quem está escutando aí, provavelmente a gente do Brasil todinho, é só um dado interessante. Eu me formei, eu e você, Thales, o meu CRO, que é o número do Conselho Regional de Odontologia, ele está em 5 mil e pouco. O meu número é 5.074. O seu é um pouquinho menor que o meu, 4 mil e pouco. E demorou da instalação da UFPB, que foi a primeira faculdade da Paraíba, até 2013, quando eu me formei, demorou 40 anos para ter 5 mil dentistas na Paraíba. E hoje, a gente está com o CRO quase 10 mil. 10 anos depois, a gente duplicou a quantidade de profissionais dentro de 10 anos em relação ao que 40 anos levou para ser construído. Porque, olha que dado interessante, porque cara. você falou isso, eu lembrei. Meu pai se formou em 94. Foi o ano que eu nasci, foi o ano que ele se formou. Igual eu, 94. Igual você, Heitor. Futuro Igual dentista, você e a sua filha também. A gente se formou em 94. Que 30 anos atrás. Né? O dele é o quê? 2.709, acredito. Eu vou olhar aqui e confirmar. Mas é 2.000 e um pouquinho, 2.300 e pouco. Então, quer dizer, há 20 anos atrás estava 2.000. Thales é 4, que foi em 2012. Tu é 5, que foi em 2013. Eu já fui em 2016, eu sou 6. Diga aí. Meu CRO é 6 Ou seja, mil. 2 mil entre mim e você. Entre mim e você. E entre eu, que sou 2016, quer dizer, 7 anos atrás. 2016. Pra hoje, quase o dobro. já foi 4. Mas é bom Então, a gente deixar, doideira. você que tá ouvindo isso aí em casa, não se desespere. Calma lá. Pelo contrário, A gente só pelo tá contrário. falando dados. Pelo contrário. Inclusive, se você tá assistindo aqui, é porque você já é uma pessoa diferenciada. Então, estude verdade. mais ainda. Estude mais ainda. Exatamente. Você Você aqui não é pra estimular, Estude e pratique, é pra estimular. pelo Isso, contrário. isso aqui é para pessoas que, igualmente a nós, vivem a odontologia, que querem o máximo dela e Que vão se dedicar ao abraço, máximo. Não é todo mundo que tá escutando isso aqui, não, cara. Então a gente tá falando para pessoas parecidas com a gente. E fiquem tranquilos, sempre vai ter nosso espaço. É só fazer como a gente tem conversado aqui. Fazer de um jeito que você durma tranquilo de noite, que não tem o que dar errado. Pode ficar Exatamente. tranquilo. Exato. Vai ser fácil? Não. Pergunta a Thales, foi fácil. há 10 anos atrás. exatamente. Não vai ser fácil, não. Não tem especialidade fácil, não tem nada que caia do céu. Mas faça a sua parte. Tá aqui eu, Matheus e Thales, para contar nossa história. A gente sabe que dá certo, né? Não, Nacional. Tá todo mundo aqui. Uma hora chega lá. Uma hora chega lá. De um jeito ou de Pode outro. demorar. Um pouco. Ele pode sofrer. Pode passar os aninhos longe do filme à Você noite. se acostuma com o que é ruim. É verdade. Você engole farinha, mas depois você vai comer aqui só picanha. Pode ficar tranquilo, galera. É verdade. É isso aí. Gente, acho que já tá aí 1h40 de podcast, quase 1h37. Eu acho que a gente vai encerrar por aqui. Vamos falar um pouquinho sobre cirurgia ortognática. Quer falar sobre Ei, Então vamos, então Bora bora. essa parte, bateu Arrocha o aí. chão. Não, Que aí meu olho brilha, rapaz. Vamos falar da parte que é que ele gosta de verdade. A gente não podia fechar esse papo com uma oportunidade dessa aqui nesse ramo. Sem ortognática, Como tá. ele mesmo fez e falou, e ele há 10 anos se focou nisso, ele tem sido um dos pioneiros aqui na nossa região. É a ortognática que está tão em alta, porque, eu repito, na verdade, antigamente só não tinha esclarecimento para a população, tanto de benefício. O quanto pode impactar positivamente na vida das pessoas, no social, no funcional, no estético. E as pessoas mais esclarecidas hoje, e cabe a nós esclarecê-las através de uma rede social organizada e principalmente prudente, Não apelativa. não comercial, Não comercial. como você tem feito, Suassuna, e você é uma referência nisso pra gente aqui na Paraíba. Então, cara, por favor,
aproveita aí o tempo pra tu ortognária falar. eu quero saber também. Eu realmente passei batido aqui e nem pensei, mas Cara, eu quero saber, você é chefe nisso, você é referência nisso. Todo mundo brilha os olhos pra falar de você. Uma das, cara, eu acho que eu já disse isso a Thales, eu acho que eu já disse isso a você, mas uma das cirurgias mais bonitas que eu já vi, sabe aquela cirurgia de livro que a gente chama? Que é cirurgia que, igual do livro que tá descrito, eu fiz com ele, cara. Eu fiz com ele não, ele fez comigo, né? Que ele que foi o cirurgião, eu fiz o auxiliar, que foi um ameloblastoma, você lembra? De uma paciente foi odontoma, não? Foi um odontoma, desculpa, foi um odontoma, perfeito. Foi com o professor Jeff, foi com um odontoma. Cara, cirurgia linda, Pedro. Cara, linda. Era impressionante, cara. Ele encostava assim, o negócio já parecia que obedecia ao que ele queria fazer. Cara, você tem a oportunidade de operar com Thales, como a gente teve, com sua... Pera aí, rapaz. Com o Jeff. Cara, isso é engrandecedor pra caralho. Na época da nossa especialização em implantodontia, quando a gente fazia aquela sutura linda, o que é que a gente dizia? É uma sutura que a lá Thales Suassuna. A gente dizia isso, essa sutura... aqui, ó, uma sutura lá Thales Suassuna. Valeu, Francisco, valeu. Desse jeito, é verdade. Vai. Explica um pouquinho mais sobre o ortognático, quanto tem sido corriqueiro na tua semana, não é nem no teu mês, na tua vida, quanto tem sido mais, de fato, praticado hoje em dia e os benefícios dela para a população, bicho. Cara, primeiramente eu sou muito grato a essa área, né, que realmente eu me apaixonei. E que fizeram abrirem-se portas, né? Tendo em vista que a bucomaxila ela se transformou num mercado um pouco mais fechado desse ponto de vista do trauma, né? Do hospital público e tudo mais. Então, o paciente que antigamente tinha um problema de má oclusão, que só era passível de ser tratado através de ortodontia e que tinha limitações no seu resultado, né? Ou simplesmente não ia chegar a resultado nenhum. Não tinha como fazer. Não tinha como. Hoje em dia se beneficiam justamente da cirurgia que muda a posição dos maxilares no rosto, né? Então, se o indivíduo ele tem o queixo muito para frente, ou só um pouquinho, ou a maxila muito recuada para trás, ou muito para frente, ou assimétrica, antigamente o pessoal achava que é de nascença, é de família, tinha que ficar. E os ortodontistas, eles quando olhavam para essas deformidades, digamos assim, essas desproporções, eles olhavam essencialmente para a posição dos dentes. Então eles olhavam para os modelos, via se ele conseguia chegar, se encaixar e tentava. E aí esse problema de tentar, ele tem dois problemas, né? Primeiro, que se ele conseguir, ele consegue, às vezes, as custas, depende de cada caso, né? As custas de reabsorção radicular, de muito tempo de tratamento, ou de instabilidade, e o pior, às vezes consegue, deixa uma oclusão boa, mas o paciente permanece insatisfeito. Porque facialmente não mudou nada. Exato. Né? Então, a gente melhorou a função, né? Melhorou um pouco a função. O encaixe, a oclusão. Mas... Exato. Então, chega diariamente no consultório pacientes que têm a oclusão bem encaixada, mas estão insatisfeitos com o rosto. Então, tem um perfil côncavo ou um perfil convexo. Então, tem essa queixa. Já, hoje em dia, com a difusão da ortognática, das técnicas cirúrgicas, da melhora do pós-operatório, que também isso foi um grande tabu que vinha caindo, porque antigamente o pessoal não queria fazer porque achava que a incisão era grande, que o pós-operatório ia ser insuperável. Mas era punk que antigamente, tinha que ficar, aquela barra de Eres, que tinha que ficar, né? Que tinha que bloqueado, travar, né? 30 dias e tudo mais. Isso é uma coisa que eu nem peguei esse tempo. Sério, Thales? Eu já peguei a fase da fixação interna rígida. Eu lembro de ter estudado isso na faculdade, a barra de Eres. Mas isso aí era mais usado em trauma. Em ortognática se usava o aparelho mesmo, com elástico e tudo mais, mas eu já não peguei essa fase. Mas hoje em dia com piezo, né, sistemas ultrassônicos de fazer osteotomia, acessos minimamente invasivos, um cuidado pós-operatório especializado por um fisioterapeuta, por um fono, todo o conhecimento que a gente vem construindo ao longo desse tempo faz com que o paciente ele possa ter recuperações muito mais rápidas. O paciente com 1 semana, 2 semanas já está de volta ao trabalho. Enche pouquinho e depois volta, parecendo que tirou 4 terceiro molar. Sabe? E aí ele vê, meu vizinho fez, tá bom todo, se recuperou. A minha prima fez, sabe? E aí começa a ter mais aceitação. Então, assim,
teve essa evolução, essa aceitação por parte dos pacientes e também os próprios ortodontistas que antes viam só a questão do encaixe dos dentes, passou a ver que, pô, ao invés de eu ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos, ou tempo imprevisível de tratamento, e para às vezes chegar e também nem ter resultado, eles, pô, é muito melhor fazer um tratamento aqui de 1 ano, 10 meses, preparar para a cirurgia, o cirurgião operar, tem um resultado que dê uma oclusão estável e, além de tudo, vai mudar a estética do rosto, o sorriso e principalmente a autoestima. Perfeito. E eu vejo isso demais, gente que não tirava nenhuma foto do Instagram. Eu faço questão de seguir todos os meus pacientes. E aí depois da cirurgia, foto, sorriso, selfie, viaja, apaga até as fotos antigas. Sensacional. Arruma namorado, casa, passa em concurso, depois tem filho, assim, depois de ortognático, eles viram a chave, assim, de uma forma impressionante. Como é bom a gente sentir, e na nossa especialidade também, Matheusinho, que é reabilitação e implantodontia, como é bom sentir o impacto benefício, positivo, né? que a gente pode fazer na vida das pessoas. Thales citou uma coisa agora que eu realmente nem tinha pensado, que a questão da autoestima, ela não vai só de você se achar bonito, cara. Ela vai para lhe ajudar a passar no concurso, porque você melhorou sua autoestima. Isso. Arrumar um a sair, se achar bem consigo mesmo e ter aquela e a autoestima de outras pessoas se aproximarem de você, manter conexões com outras pessoas. Perfeito. Bicho, Perfeito. É uma coisa muito mais profunda do que só se olhar no espelho. E outra coisa, até falando um pouco de estética, de saúde, às vezes a pessoa diz, isso é só estética, você tá meio menosprezando. Sim. Às vezes a estética, passando pela autoestima, ela tá muito associada com a sua saúde mental. Verdade. Então, se você tem vergonha de sair de casa por conta de algum defeito que você tem, você não vai se socializar, você vai ter dificuldade de fazer várias outras coisas. Enquanto que você tem uma boa presença, uma autoestima, você chega aqui, você conversa, você ri, você fala, chama atenção pra você. Exato. Isso faz parte do seu trabalho, da forma como você vai lidar com situações adversas ou não. Influencia na vida inteira. Na vida toda, na sua família, conseguir um namoro, alguma coisa assim, influencia demais. Completando essa informação, Sassona, tem uns estudos, e eu apresento esses trabalhos em aulas que eu dou, tem uns estudos de administração, nada a ver com odontologia. Nada a ver com odontologia. Que comprovam que a pessoa ter os dentes mais claros e alinhados vende mais. Olha que informação importante. Todo mundo trabalha com venda. De um jeito ou outro. A gente, como dentista, trabalha com venda. A gente mostra a nossa imagem. A gente se apresenta para um paciente como pessoa. Um padeiro vende. Até o médico do SUS vende. Porque se ele estiver vendendo, entre aspas, dizer, olha, você precisa fazer essa cirurgia aqui. Mas se ele não passar credibilidade, o paciente vai fugir de lá. Sua imagem influencia positivamente na sua vida inteira. Se você se sente bem ao olhar no espelho, isso é algo lógico, não é algo nem científico. Você se sente bem para se posicionar em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer ambiente familiar. Então isso impacta positivamente na vida das pessoas. Então, é justamente completando o seu raciocínio. Cara, é muito bom ver o impacto positivo. Que a nossa área pode nos proporcionar na vida dos nossos pacientes. E a gente tá falando na parte estética, mas quando a gente fala de ortognática também tem muita relação funcional. Total, né? Então, né? assim, Sono, a oclusão, alimentação. A oclusão, a fala, né? Porque quando a gente tá falando, a gente posiciona, toca os dentes, ou toca a língua entre os dentes, né? Então, se você tem uma discrepância, uma mordida aberta, você não fala direito. A questão da autoestima. É interessante que essa semana chegou um garoto que tá estudando pro Enem, né? Ele vai tá tentando vestibular pra medicina e ele sempre fica meio que batendo na trave, sabe? Aí ele disse, não, vamos fazer a cirurgia e vamos ver aqui quando é que vai ser essa cirurgia, né? Conversando lá com a mãe dele. Aí ele disse, não, eu tava pensando em fazer depois do vestibular a cirurgia. Aí ele disse, não, mas pensando bem mesmo, eu quero fazer o quanto antes. Aí ele disse, mas por que, meu filho, você quer fazer o quanto antes? Não, porque eu não tô dormindo bem e não tô respirando bem. Então, e aí, como eu não tô dormindo bem, nem respirando bem durante o sono... Nada vai bem, cara. Eu tô ficando com sono durante a noite, não tô conseguindo estudar direito. Então, se eu quero passar no vestibular no final do ano, eu tenho que fazer essa cirurgia o quanto antes, para que eu renda melhor meus estudos, para poder... Isso é uma aplicação da ortognática na vida. Funcional. Na respiração. Então, respirar é vida, né?
Então, isso Exato. Perfeito. E assim, quando o paciente chega no consultório, muitas vezes ele não sabe que aquele problema respiratório tem relação com o sorriso, com a boca funda, né? Se ele tiver uma face curta ou um birretrognatismo. E realmente é a avaliação do profissional que faz com que a gente identifique e linke todos esses problemas e mostre para o paciente que ele pode se beneficiar daquele procedimento. E além de tudo, quem é que não quer? Além de mastigar melhor, respirar melhor e ficar mais bonito. Exatamente. Queria, né? É um combo só de vantagem. Até eu queria. É um combo só de vantagem, é verdade. Verdade. Pronto, vai virar o novo modismo agora vai ser ortognático. Todo mundo quer querer fazer ortognático. Com certeza, não vai super tratar ninguém. Não, Thales não, com certeza. Thales não. Thales não. Não sei eu se Thales não. Sem polêmica. Mas assim, eu acho que igualmente a você, nós só tem a agradecer por ter aceitado nosso convite, Suassuna, meu irmão. É muito engrandecedor, você é uma referência para nós. Como o Matheusinho disse, quando a gente faz uma cirurgia bem feita, que termina bem, a gente diz, foi a Latales. Você é uma referência para nós que convivemos com você desde a faculdade. Você é um cara fantástico, como pessoa, como gente, como dentista, como cirurgião. Sucesso na sua vida profissional e a gente tá aqui sempre na vibração por você, pode ter certeza, meu irmão. Exatamente. Meus amigos, eu agradeço demais mesmo o espaço aí, ter compartilhado um pouco da minha paixão que eu tenho pela cirurgia, pela odontologia, que quando eu descobri a cirurgia eu me apaixonei pela odontologia muito mais do que eu já era. E poder também contar algumas histórias, algumas experiências aí. Nem tudo pode ser contado, mas contar o que pode ser contado, né? Foi um prazer que eu acho assim que algumas dessas histórias o pessoal tem que tomar conhecimento mesmo, né? Pra ver que às vezes a pessoa tá passando por uma dificuldade, mas outras pessoas também passaram e no final dá tudo certo. E essa, Thales, foi sempre quando eu e Peu conversamos sobre o podcast, quando a gente teve essa ideia, a gente sempre colocou nesse viés. Ajudar o próximo em lugar, principalmente quem tá vindo e tá meio perdido. Porque como a gente sabe que hoje... cara, como a gente era como perdido. A gente foi, exatamente, como a gente foi. Então, é muita... A intenção, o intuito desse podcast é isso. É trazer gente com história massa pra contar. É trazer gente que conte o que passou, como foi pra chegar lá, o que essa pessoa acha daquela área dela pra frente. Sabe? Pra quem assistir, ter o norte. Não, a iniciativa de vocês é essencial, assim, é fenomenal. Ajudar. E a gente só vai trazer quem a gente admira. E você tá no meio dele. Obrigadão por ter aceitado. E é aquele negócio. A nossa frase é ajudar a odontologia paraibana. Ajudar e se divertir um pouco, né? E se divertir um pouco. Ninguém tá tomando chá. Ninguém tá tomando chá, a gente já tá tomando uma cervejinha. Brinda aí, galera. Brindar. Obrigado. Mais uma vez. E que venham mais vezes. E que venham mais vezes. Vamos ter mais tempos aqui. Ainda teremos mais temas pra falar. Sempre que tiver, eu tô aí, viu? Muito obrigado pelo comparecimento. Pai da Tainá esteve aqui conosco. É verdade. Um cheiro grande no coração, meu irmão. Você é fantástico. Você é o cara. Tamo por você aqui, nós dois. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Tchau, gente. É o final de mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhe nas redes sociais. A gente tá tanto no YouTube quanto no Instagram. A gente tem também no TikTok. Então acompanhe lá a gente. Curte, comenta. Fala o que é que você achou. E é isso aí. Até a próxima, gente. Cheiro!